Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia. Muito obrigado, principalmente às duas maiores cidades dessa região, Ilhéus e Itabuna, pela grande audiência, né? São cidades pioneiras na TV a cabo, TV por assinatura. Bom, gente, nós estamos também agora nas redes sociais. Se você conhece alguém que não tem a operadora na sua cidade, né? Principalmente, você pode indicar ela para assistir a gente aí pelo YouTube, na página TVI Oficial. Estamos também no Facebook e temos aí também participação nas outras redes, né? De forma de divulgação, estamos no Instagram também, você pode nos acompanhar lá. Tá aí o endereço. Você também pode interagir com a gente pelo chat do YouTube ou pelo nosso WhatsApp, né? Tem um WhatsApp também aí que você pode mandar mensagem de texto, de vídeo, que a gente divulga aqui no programa, tá certo? Então fica a dica aí para você. No programa de hoje, nós temos aqui muitas notícias, né? Notícias factuais da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado, do Brasil e do mundo. Vamos falar, até atualizando você sobre a guerra de Israel, né? Tem novidades aí. O Hamas já está pedindo menos aí a Israel. A gente vai falar disso daqui a pouquinho aqui no programa. Bárbara Oliveira, bom dia. Bom dia, Barbosa. Bom dia a você que está acompanhando o programa TVI News. Sim, temos notícias hoje, vamos falar sobre política. Daqui a pouquinho o doutor Alagoas vai estar aqui com a gente, advogado especialista em direito eleitoral. Também vai falar com a gente sobre alguns acontecimentos aqui em Itabuna e você vai ficar atualizado. Fica aqui com a gente. Ok, a gente começa então falando do tempo, né? Como é que vai ficar o tempo hoje na sua cidade, na sua região e também em Salvador, a nossa capital. Vamos lá, Bárbara? Vamos sim. Previsão do tempo para Ilhéus, temperatura mínima 22 graus, máxima 29, com probabilidade de chuva 5%, tempo parcialmente nublado em Ilhéus. Para Itabuna, temperatura mínima 20 graus, máxima 31, com probabilidade de chuva 5%, o tempo também fica parcialmente nublado aqui em Itabuna. Para Guararema, a mínima em 20 graus, máxima 31, com probabilidade de chuva 6%. Em Itacaré, a mínima 23, máxima 28 e probabilidade de chuva apenas 4%. Tempo parcialmente nublado para todas essas cidades. Para Itajuípe, a mínima 20 graus, máxima 32, probabilidade de chuva 4%, tempo parcialmente nublado. Em Ibicaraí, o tempo fica com a mínima de 20 graus, máxima de 34, probabilidade de chuva 9%. E em Canavieiras, a mínima 22 graus, máxima 30 e probabilidade de chuva 5%, tempo parcialmente nublado para essa cidade também. Para Salvador, a mínima de 24 graus, máxima 28, com probabilidade de chuva 3%, tempo parcialmente nublado. Em Porto Seguro, a mínima de 22 graus, máxima de 29 e a probabilidade de chuva 5%. Em Vitória da Conquista, a mínima de 16 graus, máxima de 30 e probabilidade de chuva 1%. É isso aí, a previsão do tempo, lembrando que aqui em nossos estúdios, nesse momento, no Alto das Comunicações, aqui pertinho de Ilhéus, no bairro de Fátima, os nossos termômetros marcam aí 29 graus, né? Está bem quente a essa altura do campeonato. Bom, gente, olha, atualizando você sobre o conflito que estamos tendo, né, em Israel, o Hamas ontem, né, já sinalizou para Israel que pode ter uma trégua, né? Pode ter uma trégua nesse ataque que o Hamas fez aí ao Estado de Israel. Então, o governo de Israel não respondeu até agora sobre esse pedido de trégua, né? E a gente fica aguardando esse posicionamento. Foi confirmado o primeiro brasileiro que morreu nesse conflito, né? Já foi confirmado aí pela Embaixada do Brasil lá em Israel.
E é lamentável, né? Embora o governo brasileiro tenha mandado aí aeronaves para buscar e repatriar as pessoas que estão tanto na faixa de Gaza, na Palestina, quanto em Israel, mas já tivemos aí o primeiro brasileiro morto nesse episódio dessa guerra. A gente lamenta muito, em nome aí das famílias que têm parentes lá, pessoas lá, né, que estão aflitas. A gente fica aqui tentando, né, entender as razões, né, desse ataque, mas é difícil entender, principalmente quem está ao longe, né, como a gente está distante da situação, e só mesmo quem convive lá no dia a dia com essas pessoas. Mas amanhã a gente vai ouvir aqui, né, uma pessoa, um abençoado, né, que é o Rabino. Ele vai falar aqui no programa amanhã sobre essa situação lá de Israel. Ele que convive, né, com essas pessoas, principalmente com os judeus, né, que habitam Israel. Os judeus que tiveram a oportunidade, depois de tanto tempo, né, saindo da sua cidade e retornaram para Israel e agora estão sofrendo com essas ameaças, né, do Hamas. Então o Rabino Ventura, amanhã, ele que é uma pessoa conhecida nacionalmente, né, ele vai falar com a gente sobre essa situação. Ele que há bem pouco tempo estava em Israel, nem sei se ele continua lá, né? Talvez até esteja lá ainda. E amanhã vai estar ao vivo aqui no programa com a gente, tá bom? Bárbara Oliveira, já estamos aqui com Alá Góes, né? Daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente no programa, falando aí sobre direito político, né? Tem muita coisa aí para perguntar para o Alá, não é isso, Bárbara? É isso mesmo, vamos falar um pouco sobre a legislação digital agora na política, né? E ele vai conversar com a gente sobre o cenário em Itabuna, quais são as mudanças, o que vai melhorar, se vai facilitar, né? Vai esclarecer tudo pra gente aqui também, a gente vai aproveitar e discutir outras questões políticas que eu vou trazer para ele aqui também. Vamos falar também da situação do prefeito de Ilhéus, né? Que mesmo a gente tendo comentado aqui outro dia essa situação, né, de que a mulher do prefeito não pode ser candidata, o Alá já tinha até falado sobre isso aqui. Eles fizeram uma consulta, aquele advogado também de Salvador, o Esmerim, né? E o Esmerim falou a mesma coisa que o Alá já tinha dito aqui. Mas vamos conversar com o Alá, ele que é o especialista, ele que vai falar pra gente sobre isso daqui a pouquinho aqui no programa. Foi o que houve aí com o microfone? Tá, então passa esse microfone para ele, Bárbara, comentar aí com o Alá, né? Já cumprimentar o Alá aí que vai dar o bom dia pra gente. Alá, obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui ao programa, bom dia. Bom dia, Barbosa, bom dia, Bárbara, bom dia, equipe. Hoje eu tô sem paletó porque eu tava ali num outro problema que precisou sair. Quando eu cheguei aqui na porta, que eu vi, rapaz, esqueci o paletó, mas tá valendo. Para o advogado é como se estivesse faltando algo, né? É isso, porque como tá muito quente, aí você acaba tirando. Como eu tava com pressa, que eu falei com a Bárbara, olha, eu vou fazer de tudo para chegar no horário, mas... Aí eu parti, na hora que eu parti, quando eu cheguei aqui, na hora de saltar, esqueci o paletó, mas tô aqui. É isso aí. Então vamos conversar lá. Começar aí até com essa situação de Ilhéus, né, lá. Eu acho que pela própria experiência do prefeito Mário Alexandre na política, né? E você já tinha dito aqui outro dia, a esposa dele é deputada e não pode ser candidata a prefeita. Não né? pode porque Marão é reeleito. E aí caracterizaria o terceiro mandato, porque você não pode, parente, né, consanguíneo, ainda mais, mesmo não consanguíneo como a esposa, você poder ser candidato. É primeiro grau ali. Então, isso não existe. Mas ali, Marão, do jeito que a gente conhece, ele jogou a isca para poder ver como é que tá a popularidade dele. E também até da mulher, né? Da mulher também, e desviar o foco de quem seria o candidato dele. Marão com certeza sabe disso. Inclusive, ele já havia me perguntado a respeito disso há um tempo atrás. Então, essa história aí, que ela dizendo, não, vamos ver, vamos analisar, não existe. Eles já sabiam, jogaram a isca e foi isso. Tanto que você viu lá, né, não é desmerecendo nem nada não, mas todo mundo concordou com aquilo que a gente colocou aqui no seu programa, como você mesmo, né, disse. Exatamente. Então, não tem novidade ali, não. Bárbara. Doutor Alá, o processo legislativo digital aqui em Itabuna, o que foi que mudou? O que você
está acompanhando lá juridicamente? Olha bem, está sendo implantado. Isso é uma inovação. Itabuna, a gente costuma falar sempre das coisas ruins que por aqui acontecem primeiro, né? E tem coisas boas que também acontecem por aqui. A Câmara de Vereadores, nessa atual gestão que tem à frente aí o vereador Erasmo Ávila e o Israel Cardoso como primeiro secretário, resolveram acabar com o papel, né? Aquela história do papel zero, e também facilitar a vida da população. Olha a dificuldade que se teve nesse último concurso que foi realizado aqui em Itabuna, quando se procurava alguma coisa da legislação municipal. Muita gente ajuizou até algumas ações questionando essa questão da dificuldade de você ter por conta da gente não ter esse acesso, né? E a própria lei de acesso à informação, com essa questão aí de você hoje estar digitalizando a coisa, você tem que facilitar. Hoje, até hoje mesmo, para você chegar e pegar algum tipo de legislação ali na prefeitura, você tem certa dificuldade. Você está lá debruçado em cima de uma lei, aí do nada aparece, não, mas tem essa aqui, ó. Aí aparece lá um pedaço de uma lei que já, né, foi revogada ou foi modificada, alterando por completo aquilo que você achava. Por quê? Porque hoje nós ainda não estamos regularmente digitalizados, organizados nessa parte. Então, a Câmara de Vereadores de Itabuna já começa agora, né, fazer alterações no seu regimento interno da casa de normas ali, para poder justamente adequar essa nova realidade digital. Começamos já a ter a primeira reunião ontem com relação à equipe, onde a gente já está vendo lá como é que é o procedimento normal da Câmara de Vereadores daqui e, né, a partir do avanço com essa parte digital. Hoje vai ser possível aos vereadores, já é possível, né? A gente está normatizando essas coisas aí, colocando dentro do regimento, porque o vereador não precisa mais ir necessariamente à Secretaria Parlamentar para protocolar um projeto de lei, uma indicação, um requerimento. Não, do seu próprio gabinete ou da rua, né, através do smartphone ou do tablet, ele pode fazer, lançar, colocar a lei ali, e aí já encaminha para poder fazer a verificação de legalidade ou não da norma, para poder ver se dá sequência e se inicia o processo legislativo. É um avanço, você não ter isso em outra Câmara de Vereadores na Bahia, nem Salvador, você tem isso aí, está funcionando. Bacana. E aí, se utilizando justamente disso, você precisa fazer a normatização, ver a questão mesmo dos servidores, serventuários que vão também participar em relação a essa questão do processo legislativo, que a primeira etapa é essa, Barbosa, normatizar. Normatizado, vamos fazer o treinamento dos vereadores e assessores para que eles tenham acesso a essa ferramenta. Porque de nada vai adiantar você ter a ferramenta mais moderna que se tem aí e você não ter saber mexer, não ter como utilizar ela, né? Mas é um avanço e Itabuna realmente é a primeira cidade na Bahia que usa esse processo aí e que se quer chegar até o final desse ano agora, nós estamos em outubro, né? Até o final do ano já com papel zero, que é bom do ponto de vista tecnológico. Inclusive, lá tem que ver, né, o pessoal do TI que faz isso, porque, por exemplo, a tesouraria da prefeitura, né, o Tributos, eles têm um site hoje que era para facilitar a vida da gente, né? Mas outro dia eu fui lá, conversei com a moça, ela disse, não, essa função que você quer, não precisa você vir aqui, você pode fazer do site. Aí eu fui, procurei no site e não consigo achar. Tem essas dificuldades. As ferramentas... Você quer ver um lugar onde está funcionando isso de maneira maravilhosa, a parte de tributos? É Eunápolis. Eu soube, Eunápolis, o Marcos Braga, que é até parceiro da gente lá do nosso escritório, né? Ele implantou, ele é o superintendente de tributos. Primeiro aquela história, vocês, já que não quer se transformar numa secretaria de tributos, que é a coisa mais moderna que você tem, não é por nada não, é porque dá agilidade. Às vezes a pessoa, não, vai ser secretaria, vai ser um custo maior para o município. Não. Hoje você, como é diretoria de tributos, você está tão abaixo na escala que para você tomar uma decisão, para você agilizar alguma coisa, demora muito. Você que mexe com coisa pública, como eu também, a gente sabe a burocracia que é. Então você transformando em secretaria, que seria o ideal, que é o que há de mais moderno. Mas Eunápolis mesmo é superintendência, e lá o superintendente Marcos Braga trabalha maravilhosamente bem. Quando você vai no prédio onde funciona a superintendência de tributos de Eunápolis, você chora com o que tem aqui, com o que a gente vê aqui. Rapaz, lá você parece que, desde quando você chega, você é carregado no colo praticamente, para você chegar. Mas é o certo, tem o acesso. É por ali que entra o dinheiro da prefeitura. Então você, imposto, quem que gosta de pagar imposto? Ninguém, né? Ninguém. E
e ainda você é maltratado para poder pagar imposto. Então, né, o que se faz e que se tem que fazer é justamente isso. Não é só punir a gente quando não paga. Claro, tem que ter, porque senão a cidade não roda. Você está vendo agora, com essa questão da queda do FPM, os municípios grandes é que estão conseguindo ainda administrar a coisa. Por quê? Porque tem recursos próprios que disso aí. Municípios menores, você já tem uma cultura de não pagar. A gente trabalha com município pequeno nessa área tributária, a dificuldade que tem. E o pior é que cidade muito pequena, todo mundo conhece o prefeito ali, né? Aí vai empurrando com a barriga. E tudo. E hoje não pode, gente, porque existe uma coisa chamada renúncia de receita. Se você não cobra aquele imposto, o IPTU, o ISS, da forma como deve ser cobrado, sobra para o prefeito, porque a lei de responsabilidade fiscal vai em cima dele e está lá, porque o próprio Tribunal de Contas, ele analisa, poxa, ano tal você arrecadou tanto, por que no outro ano houve um decréscimo em relação a essa arrecadação? O que é que houve? Pode caracterizar a renúncia de receita e aí é crime de responsabilidade, o que dá inegibilidade ao gestor. Então, muita atenção, senhores gestores que, né, acompanham aí o seu programa, tem que ter muita cautela nessas isenções que você dá em função ainda mais ano político. Ano político chegando aí do lado, a pessoa acha que pode dar isenção como era antigamente. Não pode, porque além de trazer essa questão da inegibilidade por conta da renúncia de receita, né, pode acontecer também prática de abuso de poder. E aí a oposição é que vai em cima de você. Olha bem, você já está respondendo por crime fiscal, né, que é renúncia de receita. E pode responder também por crime eleitoral, por prática de abuso de poder. Porque isso aí é uma coisa a mais que você está dando né, na boca da eleição e que não dava nos anos anteriores. Então, todo cuidado e cautela é pouco nesse momento. Por falar nisso, essa questão da reforma eleitoral, em que pé está em Brasília? Porque vai afrouxar um pouco essa questão da responsabilidade fiscal. Não. Né? Não? Não, ela subiu no telhado e caiu de lá de cima e não mudou nada da regra anterior. Teve uma birrinha entre o Rodrigo Pacheco, né, e o presidente da Câmara dos Deputados, o Lira, e aí acabou não resolvendo nem a questão da cota, que iria cair de 30% para 15%, começar por 15%, aquela anistia geral para quem não usou de forma correta os recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário. Haveria um afrouxamento na própria lei de improbidade administrativa em relação à questão do marco temporal para contagem de prazo aí da inegibilidade. Nada disso passou. Então não mudou nada. Não mudou nada, fica tudo como antes. Inclusive, se soltou um fake news aí, alguns dias atrás, dizendo que já era o prazo agora, que é dia 6, né? Venceu um ano, né? Na semana passada, sexta-feira, que quem não tivesse filiado a partido político não poderia ser candidato. Com card, soltaram aí um bocado de coisa, o povo ficou doido, que teve gente... Não, gente, não houve alteração nenhuma na legislação. Continua 6 meses antes da eleição, tanto para o domicílio eleitoral, como para a questão da filiação partidária. Não mudou nada. O que os dirigentes partidários têm que ficar atentos é com relação à prestação de contas anual dos partidos. Porque se sua prestação de contas não tiver ok, você não vai receber recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário por conta de irregularidade local, mas nada a ver com relação à sua candidatura. O prazo continua 6 de abril do ano que vem, ainda tem um tempinho aí para você pensar, analisar, ver qual partido você vai querer disputar a eleição, para não acontecer com você o que aconteceu também semana passada com alguns vereadores da cidade de Itarantim. 3 vereadores perderam o mandato por conta dessa questão da cota de gênero. Os partidos não obedeceram, fraudaram a questão da cota de gênero. O processo, eles ganharam lá em Itarantim, perderam em Salvador, subiu para Brasília. Olha o tempo que demorou, né? Faltando um ano para as eleições, acontece o quê? Tomaram um pau definitivo lá no TSE e aí foram obrigados a ter que se afastar, né, por conta, não culpa dele, porque eu boto a culpa não é do candidato, a culpa é do dirigente partidário que sabidamente colocou alguém como laranja no seu partido, né? Agora, por isso que eu falo aquela história que a gente sempre tem batido aqui. Você tem que ter atenção e saber qual é o partido que você vai entrar. Se são de dirigentes sérios, se tem um corpo jurídico à altura, se tem um corpo contábil também à altura, porque senão você vai ter esses dissabores, como tiveram esses 3 vereadores de mandato lá em Itarantim, que há 1 ano das eleições perderam os seus mandatos e agora vão ter uma eleição, né, difícil para o ano que vem.
Bárbara, tem alguma pergunta? Agora, doutor, lá voltando ao processo de digitalização aqui do Legislativo em Itabuna, que é um avanço, a gente reconhece, é um ponto positivo, mas assim, tem coisas, por exemplo, que se você for buscar alguns arquivos, a pergunta é, até quando? Até que ano eles vão conseguir digitalizar, se o senhor tem essa informação? Por exemplo, se eu for ali na década de 70 da gestão de Oduque, né? Existem esses arquivos, assim, ainda existem essas pastas para que seja digitalizado ou já não existe? Não, existe. Tudo está tombado, inclusive no próprio prédio da Câmara de Vereadores, né? Que às vezes a pessoa pensa que ali, que era o espaço cultural, né? Que acabou virando a Câmara de Vereadores, na parte de baixo ali, o Arquivo Público Municipal de Itabuna está ali. Então ali você tem tudo, não apenas as questões relativas à legislação, mas tudo ali que se refere... Na Câmara Municipal? Ali embaixo. Porque ali funcionava uma escola de música, né? No lado de cá. Do lado de cá, você tem ali o Arquivo Público Municipal, que leva o nome até de Dantinhas, né, que era o historiador daqui de Itabuna. Tudo já, esse processo de digitalização já começou. Sim. Eu não vou saber lhe precisar assim se vai ter especificamente de 1970, 70, mas já começou. E de trás para frente é que ele vai começando, né, esse processo. Acredito que já esteja lá. Agora, o que a gente tem ainda é fechar tudo isso aí para criar essa ferramenta junto com o pessoal de TI, para que você tenha a facilidade de digitou lá, lei que criou o estádio Luiz Viana Filho, sim, como Luiz Viana Filho. Você tem que puxar e ver, porque tem uma confusãozinha que tá tendo aí. O estádio mudou de nome ou não mudou de nome? Agora é Fernandão, ou é Itabunão, ou é Luiz Viana Filho? Não. A questão é essa. Na lei diz que é o complexo esportivo que envolve a Vila Olímpica e estádio, que é complexo esportivo Fernando Gomes de Oliveira, né? Que agrega a Vila Olímpica, que era Fernandão, né? Virou agora professor Cardoso, né? E o estádio continua Luiz Viana Filho, né? Agora o complexo esportivo é Fernando Gomes. Se você for falar dos dois ao mesmo tempo. Já é ao mesmo tempo. Então, essa confusão aí, mas você tem por quê? Porque a gente às vezes tem dificuldade de ter acesso à lei que criou. E aí um fala, outro fala, e aí ninguém sabe. Aí a passarela da Ilha do Jegue, que hoje é Carlito de Sarinha. Aí não sabia. Aí muita gente também não sabe. Né? É isso que falta, essa divulgação e a facilidade que eu, você, os teleouvintes aí, né, tem de acessar. Como você teve essa dificuldade, né? Às vezes pro cara do TI é fácil, né? Tem que botar você, o usuário, para tentar ver, testar na frente dele, para ver se acha. Né? E isso aí que está sendo feito lá. Essa inovação que também quando é que vai estar disponível para o público? Eu acredito que a partir do próximo ano já vai estar com tudo isso normatizado e resolvido para que o público tenha acesso. Você quer ver uma coisa que estão aí criticando, dizendo que o painel eletrônico da Câmara de Vereadores não serve para nada, não funciona. Não, funciona sim. Durante as sessões, durante as sessões, para se utilizar justamente esse processo legislativo. É porque está no início ainda. E todo início tem que fazer a adaptação, tem que se adequar. Mas aquilo ali também é uma grande inovação e que a gente só vê aqui em Itabuna. Outro local que tem igual a Itabuna, só Eunápolis. Eunápolis tem um painel igual aquele, mas ainda não tem o processo legislativo como tem em Itabuna. Agora, por falar nisso, como é que está hoje, né, a situação da Câmara de Vereadores também, né, em todos os órgãos públicos aqui da cidade, em relação ao cumprimento das leis? Porque, por exemplo, tem uma lei que fala que os prédios públicos, órgãos públicos, só podem ser pintados nas cores da nossa bandeira, né? Isso. E aí, no início, o prefeito chegou a pintar de azul em algum lugar. Não, ele recebeu uma notificação do Ministério Público justamente por conta disso, né? E a notificação é grandinha, com fotografia, mostrando os próprios municipais. Existe a lei. Se você for observar, a Câmara de Vereadores está respeitando isso. Está na reforma, nessa reforma, as cores, né? Que as cores de Itabuna não são apenas o amarelo. É o preto, né? Que é pedra aí você preta. Tem os tons de preto, tem os tons de preto, tem os tons de amarelo. Para não ficar tudo também na mesma cor. Exatamente, né? Mas está se respeitando. A ponte, por exemplo, eu gostei. Ficou cinza, né? Um tom de cinza. Repuxa, porque a gente tem um cinza, que não é só o preto, né? Tem aquela pedra lascadazinha, que é tom de preto. E o cinza, que também está na nossa bandeira. O cinza é o tom de preto, Né? Então, agora, o azul não descaracteriza.
precisa. Infelizmente, né? Tá fora do padrão tá exigido. Olha lá, e aquela questão dos concursos públicos, né? Porque a Câmara de Vereadores, eu me lembro que desde a gestão do Rui Machado, isso já tem acho que 8 anos ou mais, 10 anos, né? 12 anos. Por aí. Já se falava em concurso público, que não ia ser mais essa coisa de ficar se botando as pessoas de cargo e tal. E hoje continuam falando a mesma coisa. Outro dia eu vi uma fala aí do atual presidente, Erasmo, sobre isso. E até hoje a gente não vê, né? Todo mandato fala a mesma coisa. E cadê os concursos? Cadê essas pessoas? Olhe bem, vamos lá. Itabuna teve concurso há pouco tempo. Já para a Câmara de Vereadores. Já para a Câmara de Vereadores, no período de Aldenis Meira. Mas foram contratadas essas pessoas? Todo mundo foi nomeado. Agora, o que é que acontece? Você tem algumas funções, por exemplo, ligadas diretamente ao gabinete de cada vereador, que não necessariamente tem que ser realizadas por servidores efetivos. Você tem pessoas de sua... Por exemplo, o chefe de gabinete é pessoa de sua confiança. Aí cada gabinete tem direito àquelas cotas ali, fora do concurso. Fora do concurso, mas no concurso da Câmara, tanto que você tem, se você for assistir uma sessão da Câmara, você, né, ao assistir... Você vê lá que tem um assistente de Libras falando e tal. Ali é concursado. A pessoa que está ali, o garçom que serve, trabalha, é concursado. Essas atividades, né, fins da Câmara, sem concursado. A transmissão é feita por gente também que é concursada. Você agora tem cargos, não, que até pela sua natureza são cargos, vamos dizer assim, de confiança do gestor. Vamos lá, você tem hoje a Secretaria Parlamentar da Casa, é exercida por servidor efetivo, mas você tem a diretoria legislativa, que é um cargo de confiança da mesa diretora, que é colocado pelo presidente. Agora, você tem que ter capacitação, que cada cargo daquele ali, mesmo esses de livre nomeação e exoneração, dentro do organograma e dentro do plano de cargos e salários da Câmara, tem o descritivo do cargo e as exigências que tem com relação a que você possa tomar posse ali no cargo. Então, isso aí a legislação compete, e a Câmara de Itabuna, excetuando outras da região, onde eu vou citar até Ilhéus mesmo, já firmou um TAC com o Ministério Público, se obrigando a realizar concurso. Porque lá em Ilhéus não tem. Lá todos os servidores, você tira acho que um ou outro que é efetivo, o resto é todo mundo nomeado ou contratado. Você corre o risco quando o prefeito sai e demite todo mundo, né? Corre o risco, não. Acontece isso. Ser, né? E aí você acaba perdendo a história, a continuidade de um trabalho realizado. Isso hoje em Itabuna você não tem, não. Tanto que até Erasmo mesmo já deu posse aí a gente, né, a servidores do concurso que estavam aguardando por conta de vaga, de ajeitar, porque não é porque você passou num concurso que de imediato você vai tomar posse. Vai depender da prioridade, da necessidade do órgão público. Agora, em relação à prefeitura, né, porque entra prefeito, sai prefeito, a folha fica inchada, aí alguns criticam. Esses dias mesmo divulgaram uma lista aí, que a gente não sabe se é verdadeira ou se é falsa, né? Como é que fica essa questão na prefeitura? Não pode ter um concurso público para abranger logo todo mundo e o próximo prefeito que entrar não botar mais ninguém? Como é que funciona? É aquela história. Existem cargos que são de, que a gente fala, né, provimento efetivo, que é esse que vai para o concurso. Que é o quê? É a atividade fim da prefeitura. Certo. Você tem que ter, né? Agora, existem outros cargos, né, de assessoria técnica, cargos de confiança, que há necessidade que você tenha outro tipo de servidor para poder estar ali. Então, a Prefeitura de Itabuna também fez o concurso agora, há pouco, né? Justamente para preenchimento dessas vagas que estavam tendo lá. É por isso que a gente fala que às vezes... Mas isso não quer dizer, então, que elimina aquele pessoal que está fora do concurso, né? Não elimina, porque você vai ter gente desse aí, que é cargo comissionado, cargo de confiança, que é de livre nomeação e exoneração, né? Esses aí estão lá, e você tem, que são os cargos de assessoria, são os cargos outros, de outras finalidades, que não são a atividade fim da administração. Agora, mais político, né? É mais político e de assessoria mesmo, técnica. Certo. Esses projetos aí que a Sônia Fontes, que é outro cargo aí, secretário também é livre nomeação e exoneração. Agora, ela tem a equipe técnica dela, que também é formada por pessoas que não necessariamente sejam efetivos, que vão estar ali auxiliando, que, né, não tem o conhecimento, às vezes, que o servidor normal vinha a ter. Ou vice-versa. Ou vice-versa também. Eles podem trazer um conhecimento que o servidor efetivo não tem, né? É isso, né? Então, por conta disso é que você tem esses cargos de assessoria, de chefia, que às vezes, né, que você está colocando lá e que são de livre nomeação e exoneração. Mas
Itabuna, eu posso dizer a você, na Bahia avança, porque você teve recentemente concurso na Câmara de Vereadores e teve recentemente concurso na Prefeitura. E eu me lembro no governo de Fernando Gomes também, do saudoso Fernando, teve também concurso porque se falou muito da quantidade de pessoas, né? E houve um concurso também, né? Não, e é uma forma até de você justamente reduzir até custos. Porque às vezes você tem, e também repor aqueles que se aposentam. Porque você tem muita gente que se aposenta. E principalmente na área da educação, né? Que é quem tem mais, a secretaria mais complicada é educação e saúde. Saúde porque lida, né, com a saúde da população, agora é educação porque tem muita gente que trabalham bem lá e tal. E aí, por conta de aposentadoria, ou até mesmo a pessoa, por conta de exercer regência de classe de aula, não é brincadeira não, viu? Você ficar em pé, conversando, porque infelizmente ainda é cuspe e giz, né, pra você fazer. Então as pessoas vão ficando mais velhas e vão ficar sem condição de poder estar dando aula. Aí vem as doenças, vem isso, vem aquilo. É isso, aí a pessoa, mesmo exercendo a profissão, você tem que colocar alguém naquela função. Às vezes você, como uma pessoa não se aposentou, você não tem a vacância dali. Então você tem que criar o outro cargo ali e contratar alguém enquanto você não faz o concurso, porque as aulas têm que continuar. Mas Itabuna avança nesse sentido, viu? Ok. Barbosa, a gente vai dar só uma pausa aqui com o doutor Alá, que ele vai ficar com a gente. E a gente tem o Kaique Brito, que ele é diretor da Defesa Civil de Itabuna, ele está no link aqui, vai participar com a gente. Inclusive o doutor Alá também, se quiser fazer perguntas para o Kaique, está disponível. Mas vamos lá com o Kaique. Tá bom na dia. Linha já, tá online. Bom dia, Kaique. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Programa, Kaique. Bárbara vai fazer a primeira pergunta. Kaique, com relação à mudança climática, né, aqui na região, a gente sabe que tem o El Niño e essas questões agora. Existe algum projeto de prevenção aqui para a cidade? Bom dia, Bárbara. Bom dia, Barbosa. Bom dia. Quase parente, né? Barbosa tem a relação de muito tempo, já podia também com minha avó. Bom dia lá. Sempre uma aula, ouvir lá falando sobre direito do mundo, fala de tudo, né? Futebol até a Câmara de Vereadores, sempre uma aula. Que bom estar com vocês. E respondendo a sua pergunta, a gente está passando por um El Niño muito intenso. A climatologia do mundo trabalhava com o El Niño em média a cada 12 anos. Só que com as mudanças climáticas acentuadas justamente por essa forma do homem tratar o a gente está tendo El Niño na média de 7 anos, né? Então a gente tem basicamente aí entre 7 e 8 anos do último episódio do El Niño. E dessa vez a gente espera esse El Niño mais acentuado. Isso significa o quê? Significa que você tem o norte e nordeste do Brasil, do país, né? Prova de ser a Amazônia, que já está com seus freáticos bem abaixo da média. E você tem chuvas acentuadas no sul e no sudeste do Brasil, e prova disso é o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que já está no 7º ciclone, ou seja, é quase a média de um ciclone por semana, né? Ciclone, para quem se recorda, são aquelas chuvas rápidas que se formam com grandes massas de ar que vem da Argentina, do Uruguai, que são massas polares, né? São massas frias, geladas, que formam chuvas muito rápidas e intensas, com ocorrências até de chuva de granizo. Então, assim, essas mudanças acentuadas, essas formas drásticas de lidar com o tempo, já é esperado, né? Os modelos já previam isso justamente em função dessas mudanças climáticas. E o El Niño traz isso de uma forma mais superlativa, né? Mais exagerada. E sim, aqui para a região a gente também espera algo nesse sentido. E prova disso é que a prefeitura já conseguiu, desde junho, né, fazer um diagnóstico. Isso eu falando com a prefeitura de Itabuna, que a gente precisaria se reorganizar para esse cenário. Então a Imasa já está ciente, né? Tanto que já tem um projeto dos reservatórios por virem, aí os 2 reservatórios, 8 milhões de litros, a prefeitura já se organiza nesse sentido, diferente da estiagem de 2015, em que a gente teve que fazer uma contingência desordenada e desorganizada no sentido de distribuição de água. Prova disso foi que foi buscar água lá no Rio de Campos, no Baitão. Diferente daquela época, já temos uma barragem aqui, né, com 62 milhões de litros de água, já pode servir como parte de um contingenciamento, ou seja, então a gente tem um cenário um pouco mais favorável, mesmo de El Niño mais intenso, do que os cenários que tivemos no passado. Precisa ficar preocupado que não vai ficar sem água, né, Kaique? Vai ter reserva. Não. É muito versátil, né? A
natureza tem uma dinâmica própria e com essa coisa do ambiente ser alterado pelas coisas que o homem tem feito ao longo dos anos, a gente, inclusive nos modelos de previsão, a gente também não tem muita certeza. Então, a gente consegue ter um prognóstico de estiagem e a gente faz um cálculo em cima da água que a gente tem. Então, eu consigo dizer para vocês, olha, durante 3, 4, 5 meses Itabuna sem água. Mas só que a gente não sabe como vai ser a intensificação desse El Niño para 2024. Então, é em cima justamente dessa leitura de cenários, que é falha, que a gente faz um programa para que a gente não haja falha de distribuição de água. Então, assim, é uma discussão madura. O prefeito de Itabuna, vocês conhecem muito, é um cara muito técnico, gosta dessa coisa de ciência, e já tem isso, né? A Imasa já tem melhorado o seu sistema de distribuição de água, não sei se você pode perceber, mas a distribuição da água nos últimos substâncias, a decantação da água, ou seja, a pressão da água para chegar nos bairros com mais rapidez, mais qualidade de produto, uma das adutoras que sai do reservatório lá em cima, próximo ao hospital de base, chegando no bairro de Assanã, inclusive até que parte do projeto também já está sendo executada, né, a encarnação que está embaixo da terra. Então, assim, já existe uma movimentação para que a gente consiga ter menos estresse hídrico, mesmo em um cenário em que as chuvas devem ser reduzidas. Aqui a gente tem uma vantagem que a seca ela não é tão acentuada quanto o semiárido. Não sei se as pessoas se recordam no dia a dia, mas a gente está perto da praia. Estar perto do mar, em um cenário como ele, é uma vantagem porque você sempre vai ter umidade. Ainda que você não tenha chuvas abundantes, você tem aquelas chuvas pontuais. Claro, aí o que a El Niño faz? Diminui essas chuvas, porque enquanto você tem uma média histórica de 100 milímetros no mês, cai 30, mas nunca deixa de ter água. Então, se a gente tem água, é só pensar na distribuição de gás, na forma de você armazenar essa água de uma forma melhor. E a proximidade com o mar traz essa vantagem. O clima tropical úmido tem essa vantagem. Queria até pedir a você, né, se possível, a gente remarcar uma entrevista, porque o áudio hoje não está bom, a internet aí tá cortando muito sua fala, né? E a gente não conseguiu ouvir bem você. Mas, se possível, vamos remarcar essa entrevista online, né, pessoalmente aqui, presencialmente, tá certo? Para a gente falar mais um pouco sobre essa questão climatológica. E nós tivemos essa semana, né, a temperatura mais alta do Brasil foi registrada aqui na Bahia, né? Então, caiu o link, foi? 41 graus e sensação térmica 42. Aqui na Bahia, né? No centro-oeste do Brasil, né, nós já estamos acostumados a ver lá no Mato Grosso temperaturas altíssimas, né, acima dos 40. Mas fora daquela região, né, é difícil. Caiu o link, então. Então, vamos remarcar aí depois com o Kaique, né? Não, é bom. E Kaique é uma pessoa que bem estudiosa, preparada, é uma grande aquisição desse governo. Foi, com certeza. Tanto ele como a Sônia Fontes, né? Sim. Eu acho que foram boas aquisições aí para o quadro técnico da prefeitura. Olha aí, ó, a gente falando de questão técnica aí. O Kaique não é concursado, mas é uma pessoa que está no local certo, uma pessoa preparada. São para isso que existem esses cargos aí, fora do provimento efetivo, né, de cargo de confiança, né, que serve para isso. Uma pessoa preparada como o Kaique deveria fazer o concurso, né? Quer dizer, para ele eu não sei se é tão bom, mas para o município seria bom, né? Não, para o município é excelente, mas limita. Limita muito. Limita, porque você tem um campo maior. É o mesmo. Eu recebo diversos convites aí, início de gestão, para ser procurador jurídico de município. Mas aí não limita vale muito. Você vai pegar seu talento e engavetar ali naquela prefeitura, é verdade. Aí hoje você não estaria aqui, né, participando com a gente. É exclusividade. Pois é, correndo sem paletó para cá. Mas ficou bacana, até elegante. Viu? Como diria aquele comercial de antigamente, né? Boa gravata, Fernandinho. Muito obrigado. A do senhor também é linda. Voltando aí, né, ao tema da digitalização, né, dessa questão do acesso, da modernização, né, tanto da prefeitura quanto da Câmara, isso é muito importante, né, para o cidadão, para os vereadores, né? É bom para todo mundo, né? Agiliza, porque infelizmente o nosso sistema ainda é muito burocrático. É muito burocrático e o povo não entende mesmo o passo a passo. Uma ideia, até que se transformar em lei, passa por um caminho longo. E às vezes a pessoa mais precisa disso tudo. É aquela história, né? É o devido processo legal e a publicidade dos atos públicos que tem que obrigatoriamente acontecer. E
aí, desculpe interromper, tem prefeitos que falam até sobre isso, né? Porque a questão do mandato hoje de 4 anos se tornou curto em função de todo o processo legal. Uma licitação hoje não dura menos que 90 dias, só o processo. Só o processo. Se findar, se tiver recurso, olha a nossa Zona Azul, até hoje Itabuna, né, não saiu por conta dos recursos. 3 anos já se foram, né, e a gente não tem Zona Azul. E aí quem está de fora não entende, né? Acha que é morosidade do prefeito. Olha, a gente teve aí a questão do Itabuna Esporte Clube, né? Que agora até perdeu seu patrocínio. A gente vai falar disso aqui amanhã. Inclusive, nós vamos ter uma reunião hoje à noite. Você faz parte do conselho. Eu sou conselheiro do Itabuna Esporte Clube, né? Nós vamos ter uma reunião hoje à noite, porque foi todo mundo pego de surpresa. Né? O que havia, estávamos tendo já marcado essa reunião para poder ver a proposta que eles haviam feito. Né? Que hoje eles tinham um percentual, queriam aumentar esse percentual, e a gente queria ver como é que ia ser o aporte do recurso, como é que ia ser tudo isso aí, ia ser discutido hoje. E aí, ontem à noite, já no final do dia, foi que saiu essa nota, né, do Grupo Amoedo, dizendo que não quer mais participar. E a gente vai analisar porque existe um débito que foi firmado, acordos que foram feitos, tudo em nome da parceria que foi firmada. Um contrato você não pode simplesmente chegar depois de assinado, né, romper unilateralmente. Você até pode, mas existem consequências desse rompimento. Então, no contrato deve estar tudo estipulado. Tem tudo, lá, né? Porque isso tudo foi aprovado em assembleia. Às vezes as pessoas ficam achando, não, ali é um quintal dos Xaviers, né? Que passa de pai para filho. Não é assim que funciona a coisa. Existe um conselho deliberativo, existe uma diretoria que foi eleita. Tudo isso que foi feito, até esse primeiro momento da SAF, foi feito depois de ser ouvida a assembleia, foi convocada justamente uma assembleia para hoje, para discutir essa continuidade ou não da parceria, e a gente achava que estava tudo ok, porque a conversa que tinha tido há uns 15, 20 dias atrás com o pessoal, foi nesse sentido. Olha, nós não temos poder de decidir aqui agora como será a coisa, né? O clube tem seus regulamentos, né? Vamos levar a assembleia, o que a assembleia definir. Agora, eu não vejo, o pessoal ainda falou, dificuldade nisso que vocês estão propondo aqui. Agora, vamos adiantar. Aí ontem, do nada, veio essa bomba. Mas é como você falou, né? O contrato é bilateral, então tem que ver os prejuízos que o Itabuna terá a partir de agora, porque faltam 3 meses para o campeonato. Rapaz, são 3 2 meses e pouco. São 3 grandes disputas que nós vamos ter ano que vem. Brasil. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e o Campeonato Baiano da Série A. Então, se não tiver um bom time... E não tem, porque eu vou lhe dizer, até os valores dos contratos que foram feitos, quando o Itabuna ainda geria a coisa, o pessoal inflacionou o valor, segurou jogadores, fez uma série de coisas. A gente não sabe, a gente não tem corpo técnico também, a gente não sabe se o técnico vai topar a proposta, vai continuar ou não. A gente não sabe nada. E, infelizmente, por quê? Porque aconteceu ontem à noite. Aí, hoje, tem que dar um tempo, nós vamos nos assenhorar da situação. Já está marcado, já estava marcada essa assembleia, e aí o conselho diretor vai estar se reunindo hoje à noite lá na sede do Itabuna Esporte Clube, e aí sim vamos saber como proceder, né? Agora lá, no contrato, reza o que nesse caso? Que se uma das partes desistir, tem multa, tem as cláusulas todas fechadas. Eu não vou poder chegar ali e dizer aqui agora, porque teria que rever, né? Porque a gente já viu o contrato. Mas existe. Eu quero tranquilizar aqui, né, ao torcedor do Itabuna, né? O time que virou regional, com essa sede em Camaquã, acabou, né, virando regional mais ainda do que já era, que o time irá disputar as competições do ano que vem. O presidente Rodrigo Xavier já está com passagem marcada para ir para Salvador para conversar com o presidente da Federação Baiana, porque tem um aporte financeiro por conta da disputa desses campeonatos. Então a gente vai ver se tem condição de antecipar, de ver, porque é uma nova realidade que a gente está enfrentando a partir de ontem com essa decisão unilateral do Grupo Amoedo em resolver se retirar dessa parceria. Só que aquela história, tudo foi feito com contrato, tudo foi feito de forma, né, legal, e aí, né, vamos ver que consequências é que advirão dessa parte aí jurídica. E o Itabuna só levou o clube a essa situação da SAF, né, e Bolsa de Valores, e abrir capital, por conta do Grupo Amoedo, né? Eles que quiseram, eles que pediram, né? Tanto que, se você lembrar lá atrás, a gente, no projeto do Itabuna, a disputa da segunda divisão foi antes da SAF.
A gente começou, aí no meio do caminho foi que o grupo veio, se interessou, implantou, realmente foi uma parceria que deu certo, tanto que nós ganhamos o acesso, já no primeiro ano como profissional ou não. O Grupo Amoedo que assumiu toda a gerência esportiva. A gente só ia até para torcer, só chegava lá com a camisa para torcer. Quem cuidou de toda essa gerência foram eles. E aí, né, as conversas e tratativas iam no sentido de continuar isso ano que vem, até porque existe contrato, né, para poder ser respeitado de ser visto. E aí ontem aconteceu isso aí, né? Ainda bem que você vai amanhã ouvir o pessoal, o presidente, que depois da Assembleia. E aí ele vai ter até coisas mais concretas para estar conversando aqui para o seu ouvinte. É isso aí. E eu ia colocando esse assunto com você, por quê? Porque tinha uma licitação em andamento, que é do estádio Luiziana Filho. Tem. Né? Para a reforma do estádio, até para atender na cidade do Itabuna. Não atenderia já no Campeonato Baiano e Copa do Brasil, porque pelo andar da carruagem dessa licitação, que é o que a gente estava falando, né? Atrasou todo o cronograma. Né? Atrasou tudo. Estão se tocando aí, né? Vamos ver. A gente já sabe, já estava se programando a disputar novamente lá em Camaquã, né? O Itabuna Esporte Clube, por conta dessa falta do estádio aqui na nossa cidade. Agora, o estádio eu acho que só lá para o meio do ano que vem. E a Copa do Brasil, acho que nem Camaquã resolve. Porque não, Camaquã não resolve, porque tem o número mínimo. A exigência de local, estádio, né? Estádio, né? estrutura. Acho que teria que ser no mínimo Ilhéus, né? No mínimo. É isso que o pessoal estava discutindo ou aí, Conquista. já vendo. Ilhéus ou Conquista. Conquista é horrível pra gente. Pra gente porque eu fui mesmo assistir o jogo lá do Itabuna, que só tinha o quê? Acho que uns 15 torcedores do Itabuna. Não vai, é longe. Lá as pessoas de lá não vão assistir porque tem o clube de lá que eles torcem também, né? Exato. Mesmo sendo Copa do Brasil, mas não vai. Doutor Alá, muito obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui ao programa, né? Ilustrar nosso programa com sua sabedoria dentro do direito, principalmente o direito político, né? Que é a sua especialidade, uma das suas especialidades, né? E a gente fica muito feliz quando você vem aqui, que traz essa riqueza de conhecimento jurídico pra gente. O bom é bater papo com gente inteligente, como eu sempre falo. Fica até parecendo que é puxação de saco, mas não é não. É verdade. Tem lugar que a gente vai que o pessoal não sabe perguntar, que a gente responde porque vocês sabem perguntar. Então, já facilita. Mas é um prazer. A gente tenta. Obrigado, viu, Alá? Um abraço pra você. E volte na próxima semana aqui, viu? Vamos ver. Dependendo da agenda, a Bárbara viu aí como foi hoje pra gente poder chegar, viu? E vou voltar lá pra pegar meu paletó. Valeu, gente. Esse é o doutor Alá Góes, especialista no direito político, né? Que tá aqui sempre com a gente, comentando esses temas polêmicos, tirando dúvidas. Se você também tiver uma pergunta, uma sugestão, encaminha pra gente que a gente convida ele aqui de volta para falar sobre isso aqui, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, Alá. Em breve a gente vai falar sobre a questão eleitoral, viu? Tá chegando mais perto, né? A partir do último dia 3 de outubro, né? Estão faltando 365 dias aí para as eleições. Então a gente vai falar mais sobre esse assunto a partir da próxima semana aqui no programa. Vamos às cotações agora com a Bárbara Oliveira. Depois das cotações, né? A gente vai falar aí notícias do nosso Factual. Hoje também tem um quadro Gente de Vitória, né? A Vitória já está aqui e daqui a pouquinho vai ter o seu quadro aqui ao vivo, né? Entrevistando mais um convidado, mais uma pessoa, gente de Vitória. Vamos então agora aí às cotações com a Bárbara Oliveira. O arroba do cacau em Itabuna, R$270. Ilhéus, R$270. Bolsa de Nova York, R$263,59. Camaquã, R$270. E Eunápolis, R$270. O arroba do boi 15 quilos em Feira de Santana, R$220. Itapetinga, R$200. Teixeira de Freitas, R$195. Salvador, R$225. Eunápolis, R$197,50. Café Arábica, saca 60 quilos em Barreira, R$780. Vitória da Conquista, R$740. Bolsa de Nova York, R$753,55. Luiz Eduardo Magalhães, R$795. Café Conilon, saca 60 quilos em Eunápolis, R$615. E Colatina, R$640.
Essas são as cotações para hoje aí do mercado do boi gordo, do café, né? Também falamos aí do cacau, principal produto aqui da Bahia, um dos principais, né, da Bahia e do Brasil. Cacau produzido aqui na Bahia, o cacau de excelência hoje, né? Produz aí, a partir desse cacau, um chocolate, né, diferenciado, né? Chocolate com sabor realmente de chocolate, que hoje está sendo exportado aí para vários países. A gente sempre fala disso aqui, né? Porque realmente é o cacau que move ainda, né, a economia. E o Brasil, né, no Brasil, a Bahia é o maior produtor de cacau, maior estado produtor de cacau, e está aumentando ainda mais esse número, né, com a chegada agora do cacau irrigado, o cacau aí que está sendo produzido no oeste aqui da Bahia. E também São Paulo hoje já está começando a produzir o cacau, né? Então isso é muito importante para aumentar a nossa produtividade e dominar aqui o mercado interno, né? Porque hoje ainda é trazido o cacau lá da África, da Costa do Marfim, e você já viu aqui no programa, nós já discutimos isso aqui, né? A gente quer ter a produção 100% local, 100% do Brasil, sem que haja necessidade de importar esse cacau lá da Costa do Marfim. Bárbara Oliveira. Barbosa, a situação em Itabuna, a questão da saúde, né, é preocupante. Uma senhora chamada Edmária Nascimento da Silva, de 44 anos, está na fila de regulação da Secretaria de Saúde aqui do nosso município da Bahia, o CESAB, e ela está aguardando uma cirurgia, Barbosa. Foi divulgado, inclusive, no site Pimenta Blog, que ela está mais de 75 dias aguardando essa liberação para essa cirurgia e não consegue de forma alguma. Né, a foto ali, e tem a imagem, inclusive, que é bem grande, incomoda. Ela diz que não consegue mais andar, não consegue mais se locomover, a Edmária, e é crítica, preocupante essa situação, né? Aqui na cidade, né, da saúde, porque muitas pessoas, às vezes, chegam a óbito porque não conseguem uma cirurgia, né? Às vezes perde o membro, né, Barbosa? Sempre aguardando, e é preocupante, né? E chamar a atenção aí da secretária. Inclusive, a secretária vai estar aqui amanhã, a Lívia, e vamos questioná-la a respeito disso. A gente questiona aqui ao vivo sobre isso, né? E aí a gente manda a resposta para a paciente aí, porque a regulação realmente em Itabuna é um problema, né? Não sei como é que está em outras cidades, mas aqui é um problema, porque tem poucas vagas para as especialidades e tem uma data, né? Então, às vezes, tem vereadores que já encaminham vários pedidos para lá, quando abre a vaga já está ocupada ali. Então, as pessoas que estão na fila acabam não sendo beneficiadas. Amanhã a gente vai falar sobre isso aqui, então, com a secretária de saúde do município, que vai estar aqui ao vivo. Olha, Bárbara, daqui a pouquinho também... Aliás, vamos falar logo que a Vitória está chegando aqui, né? Ontem eu não falei do futebol, não deu tempo, e gostaria de falar hoje. Tem uma entrevista aí com o Rogério Ceni, que eu gostaria de colocar depois do jogo do Bahia com o Goiás, um resumo que ele faz da atuação do Bahia, né? O Bahia que momentaneamente está fora da zona do rebaixamento, vai ter a data FIFA agora, vai ter mais tempo para ele treinar o Bahia, e o próximo jogo em casa é com o Internacional de Porto Alegre, que ganhou do Grêmio no clássico lá do Rio Grande do Sul, e o Bahia tem essa missão difícil, né? De vencer pelo menos 4 seguidas para respirar aliviado fora da zona do rebaixamento. Vamos ver o que o Rogério Ceni falou ontem aí, depois da vitória, né, do Goiás. Foi lá em Goiânia, 6-5, um jogo histórico, né? Que o Bahia... 6-4, né? Então vamos ver aí a resposta do Rogério Ceni em relação à atuação do Bahia e essa goleada aí. E sofreu também, né, uma goleada, porque 6-4 são 10 gols numa partida só. Ou seja, houve falhas também do Bahia e que precisam ser trabalhadas. Vamos ver o que o Rogério falou. Boa noite, Rogério. Acho que depois dos treinamentos, a pergunta mais polêmica inicialmente, antes de falar do jogo, seria a permanência do Everaldo. Né? Tipo, o torcedor cobrava bastante, o Ratão foi questionado na última coletiva dele jogar como 9 e tal, e você vem
escolhe o Everaldo e acontece o que aconteceu hoje. Queria que primeiro, antes de falar do jogo, você falasse desse jogador. Para mim, eu fico muito feliz por ele. Eu acho que é natural. O 9 vive de gols, né? E o torcedor também, as cobranças, elas são compreensíveis. O importante é que no dia de hoje ele deu a resposta, fez gols, fez uma participação importante. O Ratão também fez essa função de 9 depois, né, na segunda parte, na metade do segundo tempo em diante. Nós tivemos que, pela necessidade que o jogo pediu, formar uma linha de 3, justamente por ter 2 novos adversários muito altos, de muita estatura, e sabíamos que o jogo ia ser dessa maneira. Eu deveria ter feito até antes essa substituição. Só que quando ele fez, mas eu não tinha treinado isso e eu preferi deixar para o intervalo para poder explicar melhor a função. E foi onde nós tomamos 2 gols. Eu acho que destacar a força mental de tomar um 4-3 e fazer essa virada 6-4, acho que é fantástico. Todos, assim, de parabéns pela luta. Tempo para consertar erros nós temos. Tempo para conseguir triunfos nós não temos muito mais. Os resultados têm que vir, né? E nós sabemos que erramos bastante, porque sofrer 4 gols não é comum. Mas também acho que o mérito pela coragem de jogar para frente, tentar os gols sempre e fazer 6 gols contra o Goiás, uma equipe que sofre poucos gols no campeonato, vem sofrendo nenhum. Hoje a gente conseguiu fazer 6 gols aqui. Muito para corrigir, mas também acho que bastante a se comemorar pela essa conquista no dia de hoje. Virou gíria, né? Eu acho maluco, jogo maluco, qualquer joguinho, o pessoal já fala jogo maluco, mas hoje parece que foi. 10 gols. Como você, com a sua experiência, explica o que aconteceu aqui hoje? Um jogo, eu não tinha participado dele como treinador de um jogo de 10 gols, né? Eu acho que é muita coisa. Eu acho que mostra um pouco de fragilidades defensivas, um pouco de desorganização, sem isso não aconteceria. A gente não pode esconder, né? Mas também eu acho que mostra muita alma, desejo, coração de vencer. Eu acho que esse é o principal, acho que essa é a explicação principal. Eu acho que a gente sai ganhando o jogo, o Goiás aposta tudo já, com, sei lá, eu não sei exatamente o tempo, mas lá pelos 30, 35 minutos do primeiro tempo, quando enfia 2 9s, tira um volante, enfia 2 9s. Como eu falei para vocês, eu não havia treinado 3 zagueiros ainda, uma saída com o Rezende já, mas uma marcação não. Então eu tento esperar um intervalo para fazer esse ajuste, e é onde eles fazem os 2 gols. E depois vira um jogo de muita trocação, todo mundo querendo vencer, porque sabia que a vitória era fundamental para manter a posição ou para ganhar a posição na tabela de classificação. E eu acho que isso que leva ao jogo. O desespero, às vezes, também, a desorganização na hora de atacar, faltando espaço para se defender. Mas eu acho que o importante é conquistar esse triunfo que a gente leva, né, para Salvador aí, que era mais do que especial. Nós temos agora 2 jogos em casa, 2 adversários, um está na final da Sul-Americana, o outro esteve praticamente há poucos minutos, está na final da Libertadores, ou seja, o grau de dificuldade é grande, mas a gente sempre conta com o apoio do nosso torcedor e o tempo para trabalhar e encontrar a formação ideal para enfrentar primeiro o Internacional. O TV News ainda está no ar e você fica agora com o quadro Gente de Vitória, com a Vitória Santana. Olá, muito prazer estar com mais um quadro Gente de Vitória. O quadro que nós criamos para falar de pessoas, falar de histórias. E graças a Deus estamos aqui nesse dia. Mas o nosso quadro hoje vai trazer um assunto sobre Outubro Rosa. Como também nós temos essa dedicação, esse olhar a essas campanhas nas divulgações de quem está trabalhando, de quem está ajudando, de quem está fazendo alguma coisa em prol do outro. Isso também faz parte do nosso quadro. Nós vamos falar aqui com 2 convidados especiais, que é um enfermeiro e uma psicóloga, que trabalham na Santa Casa, e vamos conhecer como é que está, né, essa demanda lá nesse mês de outubro, como que né, esses serviços prestados às pessoas que ali se encontram necessitadas neste momento tão difícil, que é quando elas são acometidas de uma notícia, né, que está com câncer. E vamos falar com esses 2 profissionais, bater esse papo aqui,
para que a gente conheça que o Hospital Santa Casa ela tem essa dedicação para esse caso. Nós estamos aqui, ver aqui que eu anotei, com a Alexandre Melo, coordenador do Serviço de Oncologia da Santa Casa, e com Edmara Pérola, olha o nome dela, Pérola, que nome lindo, psicóloga da radioterapia da Santa Casa. Eu vou dar boas-vindas para vocês e a gente vai começar a conversar. Edmara, te agradeço por você ter atendido, por estar aqui, disponível para trazer as informações para quem está conosco aqui no TVI News. Eu que agradeço, Vitória. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder contribuir com essa conscientização, com as informações e propagar o autocuidado nesse mês tão importante. Não que os outros não sejam, mas outubro é o mês que ganha uma visibilidade maior, para poder falar e se tratar de um assunto tão importante quanto o câncer de mama e de colo de útero. Ok, querida, é verdade, não só esse mês. Edmara Pérola. Não só esse mês, mas eu creio que lá vocês têm uma grande missão. Alexandre Melo, coordenador do Serviço de Oncologia da Santa Casa. Jovem, Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Vitória. Então, é justamente isso que a Edmara falou. Eu digo sempre que o Outubro Rosa é um mês em que damos largada, porque a gente não cuida só dessa mulher e não promove só essas campanhas no outubro. O outubro é justamente aquele mês que a gente intensifica, mas que todos os meses do ano é necessário estar falando sobre o câncer de mama, falando sobre as medidas de prevenção. Então, esse mês justamente é aquele mês que a gente dá o pontapé para poder iniciar todas as atividades que orientação mesmo por conta da prevenção. Realmente, quando eu encontro alguém, quando a gente conhece pessoas que estão próximas, depois que a gente vê a pessoa recuperada, é muito gratificante você depois que vê o após, aquilo ali, os tratamentos, mas por trás de tudo isso teve pessoas que se dedicaram, teve vidas que estavam ali e se dedicando àquelas pessoas, e realmente tem que existir esse amor, essa dedicação mesmo, para dar apoio. Então, esse mês de outubro, é um mês que as pessoas, principalmente as mulheres, que é o mês dessa campanha voltada para a mulher, percebemos que se descobre mais casos, por causa das campanhas que existem. É isso mesmo? Os casos são mais descobertos esse mês? Então, justamente por conta dos mutirões, por conta também das intensificações das campanhas, então termina sendo um mês em que ocorrem mais diagnósticos. E também termina sendo um mês em que as mulheres elas passam a ter mais atenção a alguns sintomas, alguns sinais que podem ser já indícios de uma possível investigação. Então, é um mês que realmente a gente termina tendo mais casos de diagnóstico, e também é um mês em que esses diagnósticos ocorrem também de forma mais precoce. Se percebe, que o câncer de mama parece que ele é o mais assim que acontece, que tem mais assim essa questão das mulheres serem mais atingidas, pelo câncer de mama. Qual é a causa realmente que tem mais atingido as mulheres, o câncer de mama? Pronto, o que ocorre? O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele faz a análise de todos os dados, e ele nos diz que no triênio de 2023 a 2025 ocorreram mais de 704 mil casos de cânceres, e em sua grande maioria, as mulheres são acometidas. A gente também não pode deixar de falar que o câncer de mama também pode acontecer no homem, então 1% desses casos vai ocorrer justamente no sexo masculino, e também deve-se ter esse olhar também para esse cuidado. O câncer de mama também
termina sendo os tratamentos, né? Os pacientes que chegam em uma fase da doença mais avançado. Então, esse tratamento vai ser um tratamento um pouco mais agressivo. E geralmente, quando a gente fala em quimioterapia especificamente, a maioria dos quimioterápicos que envolvem o tratamento do câncer de mama, eles causam um efeito, uma toxicidade, um efeito colateral não muito agradável, que é a alopécia. Então termina que as mulheres, elas perdem, né, o cabelo e gera um impacto maior quando a gente se fala sobre câncer. Então acredito que justamente a gente tem sim um índice elevado, né, de câncer de mama, mas em função também do tratamento, essa agressividade quanto a esse tipo de toxicidade, ele gera maior impacto porque mexe muito com a figura feminina, com a vaidade, né? o cabelo, Verdade. então gera um impacto maior. E também é o câncer de mama que mais recorrente, né? No Brasil, o câncer de mama, ele nas mulheres fica em primeiro lugar, segundo lugar o melanoma. Então, realmente, nós temos mais pessoas acometidas com câncer de mama. O motivo, né? Uma curiosidade que acho que todo mundo tem, né? Quem fuma, quem bebe, quem tem mais uma vida assim, uma vida sedentária, isso são motivos maiores para causar? Pronto, então nós temos 2 tipos de fatores que predispõem. Não quer dizer que quem fuma ou quem bebe vai desenvolver o câncer de mama especificamente, mas são fatores que geram a predisposição, ou seja, aumenta o risco daquela pessoa desenvolver a doença. Então todos esses fatores, a gente fala que o câncer de mama, os fatores de risco, não tem uma causa específica, mas são várias causas. Então, a pessoa que é alcoolista, a pessoa que faz uso do cigarro, a pessoa que não tem uma alimentação correta, que não faz uma atividade física, essa pessoa ela vai contribuir para uma predisposição, além de fatores que são inerentes ao indivíduo que não podem ser alterados. Então, sexo feminino já é uma predisposição, tem uma predisposição maior. Mulheres que têm na sua família histórico de pessoas que tiveram genética, né? Algum tipo de câncer. Então essas pessoas também têm uma predisposição e que quando faz a reunião de todos os fatores de risco, geram uma maior incidência naquela pessoa. Esse mês de outubro, né, vocês estão lá com uma campanha na Santa Casa. Sei que você já tem essas demandas, né, diária, que você é um coordenador, né, que fala um pouquinho aí do seu trabalho aí, como você coordena, como que entendeu? Fala um pouquinho aí, depois a gente fala sobre o Outubro Rosa, que aumenta muito mais, né? Tranquilo. Então, justamente, quem trabalha com oncologia sabe que a gente não trabalha com a doença, a gente trabalha com o indivíduo. Então essa mensagem que a gente propaga na equipe é justamente olhar aquela pessoa não só visando a cura da doença em si especificamente, mas um olhar um pouco mais minucioso, ver aquele indivíduo enquanto um ser social, espiritual, além da doença. Então essas campanhas a gente termina justamente, né, a Santa Casa termina ampliando e trazendo à tona, tanto dentro da instituição como externo também, com entrevistas, falando sobre prevenção e sobre promoção de saúde também. Então, atuando como coordenador, a gente procura justamente trazer na equipe esse sentimento de justamente trabalhar o paciente não só visando a doença, mas sim o ser de uma forma integral. Assim, uma atenção humanizada, né? Que isso ajuda a pessoa a se recuperar melhor também, né? Isso contribui, né? A atenção. Com certeza. Então, esse olhar, ele faz toda a diferença no tratamento. Porque o indivíduo, ele entra ali com várias questões que estão envolvidas, né? A gente sabe que é um diagnóstico que é difícil de ser absorvido pela pessoa. Então, a proposta é justamente proporcionar a essa pessoa que entra cometido por essa doença ter a experiência de uma jornada dentro do serviço, que vai muito além do tratamento, que vai muito além das questões que estão envolvidas somente em prol da cura, mas sim por trabalhar com aquele indivíduo, questões psicológicas, nutricionais, dispomos também de serviço social, porque tem questões sociais que são envolvidas também.
A gente atua também com a prevenção da parte oral, então nós temos também dentista dentro da unidade, justamente para poder dar aquele olhar mais inclusivo à pessoa. Tudo isso é pelo SUS. Tudo pelo SUS. Aí você é um coordenador geral. Isso. Dessa demanda toda aí. Então, nós temos um serviço único de oncologia, mas a oncologia eu digo sempre que é um mundo. Então está dividido entre o tratamento quimioterápico, o tratamento cirúrgico, o tratamento radioterápico, e nós também tratamos as crianças na oncopediatria. Então é um serviço único, mas a gente precisa estruturar esse serviço por causa dos perfis que nós terminamos absorvendo. Então temos um centro de radioterapia, um centro de quimioterapia, nós temos a parte cirúrgica, a parte de oncologia pediátrica, e isso aí tudo faz a nossa oncologia. Você é um coordenador geral de tudo isso aí? O serviço de oncologia, isso. É jovem, né? Um homem envolvido aí. E também tem a parte a parte também da pediatria também, né? Isso. Que você também faz parte dessa coordenação também. Também. A gente termina absorvendo todas as demandas da nossa região, né? Das cidades circunvizinhas. Então, tudo implementado pelo SUS. Então, realmente é um serviço grande. A oncologia pra gente é nosso mundo. A gente trabalha porque também é apaixonado pelo serviço e os nossos pacientes, então não é um trabalho árduo, é um trabalho que satisfaz a gente também como pessoa e transforma. Eu sou totalmente diferente de 6 anos atrás quando eu entrei na oncologia, então a minha vivência, a minha experiência e a minha satisfação, ela mudou depois que eu entrei na oncologia. Você é enfermeiro, qual a sua especialidade? Eu sou enfermeiro, eu sou especialista em oncologia e especialista em cuidados paliativos também. Cuidados paliativos, ela veio justamente para complementar, né, trazer para a gente aquela cerejinha que faltava no bolo. Então, enquanto enfermeiro, especialista em oncologia, a gente avalia várias perspectivas desse paciente que entra em tratamento, mas quando a gente entra no cuidados paliativos, a gente entra com aquela pitadinha que faltava, porque a nossa realidade é que nem todos os pacientes eles entram na unidade para curar. Em alguns momentos a doença ela não vai ter aquela visão de cura. E aí a gente precisa entrar com um suporte a mais. Não sabe se a pessoa vai ser curada ou não. Isso. Qual é o término daquilo ali. Isso. O tratamento, a proposta inicial, né, quando o paciente entra na unidade, realmente é o tratamento de cura. Mas a gente entende também que tem mulheres que chegam com situação de doença um pouco mais agressiva, progressiva, que as chances de cura para essa pessoa, por fator doença mesmo, não é mais possível. Mas mesmo assim, a gente não deixa de cuidar da pessoa. É por isso que eu falo, a doença, ela não é um indivíduo. Então, cuidados paliativos é justamente essa abordagem que é utilizada, é um tratamento também que é utilizado para poder otimizar e oferecer para essa pessoa qualidade de vida. Qual é a idade, assim, que a mulher está nesse risco, né? Qual é a idade que tem uma idade que ela não tem como ter, né, ser acometida do câncer, né? Tem uma idade livre ou não? Ou pode ser jovem, pode ser... Não tem essa idade. O jovem, ele tem menos risco do que uma mulher mais de 40, uma mulher de 20 e poucos anos, ela tem menos risco do que uma mulher de 40, a partir dos 40 anos? O que é que acontece? Qualquer faixa etária pode ser acometida pelo câncer de mama. Então, podemos ter crianças com câncer de mama também, certo? Mas a incidência, né, o número de pessoas que são acometidas, em sua maioria são pessoas acima de 40, 50, 60 anos, que são divididos de acordo com o quantitativo mesmo de pessoas acometidas. Nós observamos há um tempo atrás, né, muito mais mulheres com idade superior a 50, 60 anos com a doença ativa. Hoje nós percebemos que esse público ele tem reduzido um pouco mais, então ao passar dos anos eu percebo que temos jovens também em tratamento, 20, 30 anos, e a gente vê que isso também gera uma influência por várias questões que a gente acabou de falar, dos riscos mesmos que estão envolvidos. A idade, ela interfere, assim, em um tratamento melhor, em um resultado melhor? Uma pessoa de 70 anos, ela tem mais risco do que uma pessoa mais jovem no tratamento? Uma pessoa, né, assim, a faixa etária,
tipo, a idade, ela influencia no tratamento, assim, para uma melhora? Pronto. O que é que acontece? A gente sabe que tem pessoas, daí a gente falando mesmo de faixa etária, algumas faixas etárias, o tratamento ele termina sendo mais agressivo do que a proposta terapêutica. Então, para essa pessoa não vai ser indicado alguns tratamentos que talvez uma pessoa de 40, 50 anos tolerasse melhor, certo? Então, o oncologista, ele faz essa avaliação mais criteriosa de estadiar mesmo a doença, de entender todos os processos que estão associados a essa pessoa e pessoas que a gente fala muito que a performance dessa pessoa, como essa pessoa está para receber o tratamento. A dose terapêutica com a dose letal, ela é bem minuciosa. Então, a idade sim entra como fator, como critério, né, para poder definição de alguns tratamentos, até tratamentos cirúrgicos também. Esse paciente ele não vai ser submetido a um tratamento em que ele não consiga êxito ou que ele não consiga tolerar. Exatamente, é um choque, né, para o organismo, né, essa questão dos medicamentos são fortes, então é um choque para o organismo realmente mesmo, né. E a criança, né, ela tem criança que suporta aquele tratamento ali e pode ser um adulto livre daquela situação. A criança pode sim, ter uma vida depois normal. Após aquele tratamento ali, a criança pode sair daquilo ali e viver uma vida normal. Sim, agora mesmo acabamos de sair de um momento com as crianças e aí a gente colocou como temática, né, os heróis da oncologia. Justamente são aqueles guerreirinhos pequenininhos que suportam todo o processo e nós temos também adultos que passaram por aquele período e que continuam o acompanhamento e que a gente consegue ver sim a efetividade do tratamento, consegue ver nessas pessoas que foram acometidas lá na infância por um tipo de câncer e que foram tratados, curados e mantêm acompanhamento e levam a vida normal, têm os seus cuidados, mas evoluem sim para a atividade rotineira normal. Que bom. Hoje existem vários meios, né, para as pessoas ficarem bem, até durante o tratamento também. Existem vários cuidados também, medicações, né, a medicina avançada também, porque quando alguém era acometido de uma notícia dessa, era uma abalava a tristeza, aquela coisa. E a gente vê hoje que tem mulheres que superam. Elas, não, vou passar por isso, vou ter fé. A fé também é interessante também, né? A fé ajuda também, não é? Não é isso? Com certeza. Acho que a Edmara falaria um pouco melhor, porque tem essa experiência, né, com os pacientes, num contato um pouco mais íntimo mesmo, né, de perceber. Emocional, né? Emocional. Vou guardar ela na estante, eu pego ela. Então a gente percebe que a nossa proposta, a proposta da Santa Casa é justamente oferecer para esse paciente uma experiência, excelência na experiência do cuidar, que é justamente fazer com que esse paciente ele tenha uma jornada dentro da oncologia, com que esse paciente ele possa ser assistido pelo psicólogo, que tenha os seus fatores emocionais assistidos também, que estão envolvidos ou não com a doença, que esse paciente ele tenha a parte espiritual também preservada, respeitada. Existe também fatores, né, que envolvem a parte espiritual, que a gente precisa. Eu digo sempre que o paciente ele tem autonomia dentro do processo. Ele é o protagonista. Então é ele que vai me dizer como é que ele quer ser tratado. Então, essa experiência dentro da oncologia é justamente esses suportes. Nós atuamos como suportes da jornada dele. Ele tem que ser protagonista. Deve ser gratificante quando você vê um resultado de uma pessoa sair daquele estágio ali, não é? Daquele tratamento e sair bem e levar uma vida normal. Isso é muito bom. Você falar assim, eu fiz parte um pouquinho disso aí, eu tenho um pouquinho, né, nessa vida, porque as pessoas, elas é igual o médico, né, como vocês profissionais, ela leva um pouquinho da sua vida para a vida delas. Vocês fizeram parte daquilo ali e vai fazer parte pro resto dos anos que elas foram viver, né? Vocês fazem parte, o profissional faz parte daquilo ali. Aquilo ali não vai sair da mente dela, do cuidado, né, que vocês tiveram com aquela pessoa. Então, é um pouquinho de cada um que vai fazer aquela vida, né, ficar melhor, né? Então a gente está falando aqui de uma doença
mas a gente não fala de uma coisa muito triste, né? Porque a gente sabe que o cuidado faz com que a pessoa se levante, que a pessoa não fique triste também quando receber uma notícia, que ela não fique triste, porque tem, como é que diz? Tem um resultado naquilo ali, ela não pode baixar a cabeça, né? Porque ela não vai morrer por aquilo ali. E eu creio também que depois que eu tenho uma amiga minha, que eu te falo, ela tem 70 e poucos anos, e eu ficava olhando para ela assim, meu Deus, quanto tempo eu vou ficar perto dela? E eu comecei a servir ela, né? Não, estou aqui perto de você. E ficava preocupada com ela, porque ela com 74 anos, mas de repente, ela ótima, fazendo academia, pilates, tudo. Falei, menina, como você tá bem? Ela disse, estou ótima. Aí ela também elogiou o serviço da Santa Casa, né? Ela elogiou os médicos, profissionais, fez aquele elogio. Eu falei, que importância, né? Tem aquela questão dos profissionais na vida das pessoas. E tem pessoas que marcam, teve uma enfermeira lá que foi maravilhosa, tem uma psicóloga que foi maravilhosa. Então, assim, é quem está ali que faz com que aquela pessoa, né, aquela assistência, que aquela pessoa melhore. Então, como é que está esse mês lá? Você falou que está vindo agora de uma festa das crianças, né? O Dia das Crianças lá. E como é que está lá esse mês, né? Assim, a campanha, como é que está lá a Santa Casa nesse mês? Correria, muita coisa, não é? Então, o mês de outubro a gente sempre faz aquela programação, né, antes, para poder tentar absorver e trazer o máximo possível do serviço de oncologia, das medidas de prevenção. Dia 2, iniciando o mês, a gente já abriu a campanha, né, do Outubro Rosa. Então, nesse dia, a proposta da Santa Casa foi justamente trazer membros da direção, da provedoria. Trouxemos também ex-pacientes, pacientes que estavam em tratamento. E nós temos uma história bem legal também. Alguns pacientes que realizaram um tratamento conosco, eles voltam em forma de grupos de apoio. Então essas pessoas, elas levam um café, elas levam uma canção, elas levam uma mensagem. Então nós temos alguns grupos que são apoiadores também do nosso serviço. E no dia 2 a gente abriu o Outubro Rosa justamente com uma celebração mesmo de todas essas pessoas, porque não é só a equipe que está lá dentro do serviço, todo mundo compõe a equipe da oncologia. Então, foi a primeira atividade executada. Tivemos momentos também de conscientização nas unidades, com os nossos acompanhantes, com os nossos pacientes. Na pediatria também, nós fizemos atividade de conscientização com as mães. Ontem e hoje nós formulamos estandes de oncologia dentro da Santa Casa para também falar sobre o serviço, falar sobre prevenção com os nossos colaboradores também que não trabalham diretamente com oncologia, mas que estão ali dentro da nossa unidade. Vamos finalizar, né, com um momento de autocuidado também com os pacientes. E assim, a proposta é justamente propagar o máximo possível, plantar aquela sementinha do autocuidado e fazer com que essa mulher ela se enxergue, com que ela descubra, com que ela justamente diagnostique se for acometida com a doença de uma forma mais precoce. Então, nosso mês foi agitado, bastante agitado, e a gente procura justamente trazer sempre a informação e que ela seja divulgada também. Eu imagino o seu dia a dia como não é, né? É porque essa área aí, ela é muito procurada. Vem pessoas de várias cidades, tudo para ficar aqui, e eu acho que eu soube que tem uma casa de apoio para famílias de pacientes, né? Acompanhantes. Não sei se existe isso ainda, já houve isso, né? Para as pessoas que vêm com os familiares para o tratamento aqui, né? Tem uma casa de apoio. Isso, o que é que acontece? Na pediatria nós temos o GAC, que é amplamente divulgado, o GAC, conhecido. Sim, O GAC, ele dá o suporte para esses pacientes e acompanhantes. E na parte adulta nós temos o GAPO. O GAPO é uma das casas de apoio, certo? O GAPO é gratuito. O paciente ele fica durante o tratamento, tudo que é disponibilizado para esse paciente, nada é cobrado. E nós também temos outras casas de apoio que também dão suporte a esses pacientes. Geralmente, essas casas de apoio, quem custeia é o próprio município, com um recurso chamado TFD.
Mas, no geral, assim, nós temos, se eu não me engano, de 4 a 5 casas de apoio voltadas para o público adulto na nossa cidade. E é justamente isso, é dar o suporte, é acolher, é acompanhar. Tem pacientes que moram distantes, tem pacientes que moram em regiões que variam de 5 a 6 horas e que não suportariam realizar um tratamento se tivessem que fazer essa locomoção dos seus municípios para cá. Então, a casa de apoio termina fortalecendo também o tratamento do paciente, as nossas atividades, porque dá esse apoio realmente ao paciente e ao familiar. É porque a família realmente passa por esse momento com medo de perder alguém da família e ficar mais pertinho também, né? Para não se deslocar, isso é muito interessante para o conjunto de tudo aí, né? Para a saúde, para o bem-estar, isso é muito bom. Se você quiser, né, alguma coisa que eu não perguntei, se você falar, tenho que falar sobre isso aqui, fique à vontade aí. O que você quiser falar, tem isso aqui que eu precisava falar. Tranquilo. Aqui o espaço é seu, viu? Depois eu vou conversar com ela, entendeu? Pronto. E agora você fale ali alguma coisa algum projeto novo, alguma coisa nessa área, entendeu? O que você quiser, assim, que você estiver aí lembrando, entendeu? Quiser falar, você pode ficar à vontade. Pronto, eu vou deixar Edmara falar do projeto, porque é realmente um projeto lindo. Como eu disse, também na oncologia, né, o nosso mundo da oncologia, nós estamos de portas abertas para quem quiser conhecer o serviço, para quem quiser saber um pouco mais, para quem precisar também de uma divulgação que fale sobre o serviço, sobre a oncologia. Assim, é gratificante a gente poder ter esses momentos de divulgação e de plantar essa semente mesmo do autocuidado. O nosso serviço, ele proporciona a esse paciente não só a busca da cura, mas sim uma experiência, certo? Então, estamos à disposição. Os grupos e casas de apoio também são nossos parceiros. Nós atuamos, né, em conjunto justamente para poder fazer com que esse paciente ele tenha o melhor cuidado possível. E agradecer também o convite, falar um pouco sobre oncologia, é nossa paixão. Então, é gratificante e prazeroso estar aqui também. A gente está sempre às ordens, viu? Falar do que é bom, falar do bem, falar de coisas, de pessoas que ajudam o outro. Esse programa é para isso aqui, viu? E assim, o programa é Gente de Vitória. Então, gente de Vitória é aquele também que ajuda o outro. É ser gente de Vitória. Porque se esforça todos os dias para ver o bem do outro. Então a gente tem aqui esse espaço, viu? Mas enquanto eu estiver falando com a Edmara, você pode também, né? Estamos aqui, se tiver alguma coisa para lembrar, né? Edmara, você, né, que é psicóloga, e quando ele estava conversando comigo ali, a gente imagina, né, como que é também a vida do psicólogo também nesse momento. Então, assim, tudo hoje, nesse tratamento do câncer, fica muito mais leve para quem está acometido e para também quem está perto daquela pessoa acompanhando, porque existe, né, pessoas que se prepararam para apoiar. Então aqui está você, e eu quero assim dizer, parabenizar, né, sua profissão, e aonde você está também, aonde você está, né, para dar esse suporte e parabenizar pela profissão que você escolheu, pelo lugar, porque tem psicólogo que está em lugares mais tranquilos, sempre cuidando do outro, mas está no lugar melhor. Mas eu creio que, assim, o lugar que você está, né, é um lugar que você precisa, né, tá ali dando mais um suporte dobrado ainda, porque eu sei que é um lugar de tristeza, mas graças a Deus, né, que tem pessoas, né, que se dispõem, como você disse, não é só estar ali, mas é ter amor, como a gente estava conversando ali nos bastidores, é a dedicação, é você estar ali nesse momento, porque o câncer, ele assusta as pessoas. Então hoje tem, né, profissionais, né, psicólogo que tá ali para sugar, né, para dizer assim, eu tô aqui para dividir, né, esse peso da família, do paciente. Então eu quero te parabenizar pela sua profissão e por esse lugar que você está, né, que Deus te abençoe sempre. Então, como é seu dia a dia, como é a psicologia, né?
nesse momento, como a psicologia pode ajudar esse paciente que está ali. Eu sei que debilitado, mulheres que se olham no espelho não se vê mais como era antes, perderam o cabelo, não só mulheres, mas crianças também, que faz parte. E como é esse dia a dia ali, né? Como é a psicologia, a importância da psicologia neste momento. Obrigada, Vitória. E assim, só para poder contribuir um pouquinho, né, com o que você disse, eu gostaria de pontuar algo, né? Não é um lugar só de tristeza. Lá é um lugar também de muitas alegrias, de vitórias. Amém. Né? A importância do serviço de psicologia, né, na oncologia é exatamente isso que você acabou de dizer, né? É prestar esse suporte emocional tanto para a família quanto para o paciente. A gente sabe que o serviço de oncologia é um serviço que muitas pessoas eles têm como pesado. Mas quando a gente entra, né, que a gente interage e que a gente se apaixona pelo serviço, né, Xande? E a gente lida todos os dias com amor, com cuidado com esse outro, né? Vai ficando leve. Claro que nem todos os dias são leves, né? Tem os dias das perdas, mas tem os dias das vitórias. E a gente fortalece esses dias, a gente potencializa os melhores, né? E o serviço de psicologia, ele traz esse suporte para o paciente, né? Esse suporte emocional. Primeiro porque quando o ser humano, né? A pessoa, ela recebe um diagnóstico, seja de câncer, seja de qualquer outra doença, a psique, ela não acompanha a urgência médica. O corpo precisa do tratamento. E o emocional desse paciente, e a mente, como é que fica? Então, o psicólogo, ele trabalha desde o diagnóstico até a alta médica, né? Quando o médico dá alta, que o paciente vai lá, bate o sininho, o psicólogo também libera esse paciente. Em alguns casos, alguns pacientes necessitam do acompanhamento psicológico. E aí a gente tenta trabalhar um acompanhamento não só pontual, mas principalmente semanal. Para quê? Para fortalecer a adesão desse paciente ao tratamento, né, visando auxiliar ele aí nesse atravessamento, né, de saúde, doença, tratamento, estar longe de casa, por exemplo, né, que ele consiga interagir com o tratamento, sendo o protagonista da história mesmo. Né? E aí a gente também inclui a família como uma rede de apoio. Você mesma falou, né? Você passou recentemente por uma situação com sua amiga e você disse o que para ela? Eu estou aqui para te servir, o que é que você precisa? E a gente vem fortalecendo isso mesmo, né? Porque é importante que a gente conte com a família, com os amigos próximos, para esse serviço, para poder contribuir e trazer muito mais leveza ao tratamento. É claro que tem pacientes e pacientes, tem pacientes que por uma demanda emocional de uma vida vai levar o paciente, ou vai levar o tratamento de uma forma mais pesada. E tem pacientes que vão levar o tratamento com muita gratidão. Nós temos, inclusive, uma paciente que é nossa, ela já está fora de tratamento, mas é nossa parceirona. A gente sempre leva ela para as palestras, justamente porque ela é uma pessoa que fez a diferença pro tratamento dela, a ponto do médico dizer para ela que a autoestima dela, o autocuidado, né, e a questão também da espiritualidade, da fé que ela exerce também, fortalecer o que é positivo para o tratamento. Né? Então, é uma paciente que, quando eu cheguei ao tratamento, né, ela já estava, quando eu cheguei lá na unidade de quimioterapia para trabalhar, ela já estava no tratamento. Então, eu conheci ela lá. Quando eu cheguei, eu não tinha ainda contato com ela, mas ela era tão maravilhosa com ela e com o tratamento e com as pessoas, que como eu ainda não conhecia a equipe, eu acreditava até que ela era médica. Eu dizia, essa daí deve ser
uma médica, até entender, não foi, Xande? Até entender que ela era paciente, e eu fiquei muito impactada. Então, essa foi uma das pacientes que eu tenho até hoje muito contato, nós temos, porque nós precisamos dela, inclusive... Fica aí a dica para você depois, né, fazer até um convite para ela aqui. Ela mostrar que é capaz, né? Que é capaz. Da superação. Isso, superar, né, e levar com leveza, com otimismo. Ela veio de outra cidade, ela mora aqui em Itabuna, ela teve que se readaptar, porque a doença, ela traz isso, né? Ela desconfigura, e aí a pessoa precisa se colocar em uma posição para poder se reconfigurar. Tá? E aí o serviço de psicologia vai tentando auxiliar esse paciente justamente nisso, tanto com acompanhamento, né, quanto com acolhimento. O paciente chegou ao tratamento, ele já passa por toda a equipe multidisciplinar, tanto pela psicóloga, quanto pela nutricionista, pela nossa dentista, né, pela nossa assistente social. Ele não fica desamparado em nenhum tipo de informação. E todo mundo sempre aposta, muito acolhedor, com muito amor, com muito cuidado, sempre olhando esse paciente como um todo e não só a doença. É interessante, como você falou, essa moça, ela se ergueu, né, e servindo de exemplo para outras pessoas. Mas tem pessoas também que ficam para baixo, né, que tem até depressão, isso acontece. Pessoas que têm que ter mais um esforço, né, nessa área psicológica para poder ajudar, né. É como eu falei, o diagnóstico de câncer e qualquer outro diagnóstico, ele vai desconfigurar a vida da pessoa. Então, é natural que essa pessoa ela se sinta, é natural. Não acontece com todos, mas é natural, que é esperado, né? Que essa pessoa ela chore, por exemplo. Né? Então, não é porque a pessoa está chorando, às vezes a gente não lida bem com o choro do outro, para a gente ficar preocupado, querendo auxiliar, mas é um processo que a pessoa está passando. E muitas vezes já vem de outras questões, né? Uma vida emocionalmente, né? Mais difícil, vamos colocar assim essa palavra para você poder compreender, e aí passa por várias coisas na vida, várias perdas, dificuldades, né? Muitas vezes financeira, abandono, enfim. E chega em um determinado ponto da vida que recebe um diagnóstico, né? Então, a gente está ali para poder prestar esse suporte também. O serviço de psicologia é extremamente importante para isso, para que essa pessoa, ela compreenda que as coisas também podem ser diferentes e que ela é um ser que está em construção, como o Alexandre falou, a gente está o tempo todo em construção e que ela não precisa encarar isso, eu sempre uso essa palavra, né, se arrastando na tristeza, não precisa se arrastar na tristeza, né, nós temos o poder de ressignificar. Então, a gente vai tentando trabalhar esse paciente, trazendo essa realidade, né, porque muitas vezes a pessoa foca na tristeza e isso. E quando é um caso que a pessoa já vem, né, com um diagnóstico de depressão, aí a gente também redobra esse cuidado, até porque a depressão ela causa um viés na atenção, a pessoa vai potencializar mais aquilo que é negativo e a gente vem desmistificando, tentando junto com ela, né, lado a lado, desconstruir e isso fazer com que ela enxergue os pontos positivos durante o tratamento, né, aquilo que ela tem aprendido e fortalecendo o emocional, prestando esse suporte para que ela, né, faça esse atravessamento aí de maneira mais positiva possível. Até mesmo que ela não é a primeira, né? Não mesmo. E o câncer, ele não escolhe pessoas. Ele não escolhe classe, não é? Ele não escolhe raça, cor. Teve um amigo meu que ele teve câncer e eu falei, mas por que ele? Fiquei... Aí uma amiga nossa falou, Vitória, é todo mundo. Entendeu? Porque ele não é especial, ele não é melhor do que ninguém para não ter. Então, assim, quando aquela pessoa falou aquilo ali, eu fiquei mais, né? Mas eu achava um absurdo ser ele. Entendeu? Porque eu nunca pensei que chegaria até a ele isso. Aquela coisa que foi descoberta tão rápido, né? E aí eu fiquei meia... Mas a gente vai, desacelerando em relação a essa causa. E com um olhar, né, que qualquer pessoa, qualquer momento, alguém perto da gente, um familiar. Então é por isso que a gente tem que ter esse olhar para quem está passando por isso nesse momento. Porque a gente não sabe
o que vai chegar para alguém perto da gente, até para nós mesmos também. A gente nunca sabe, né? Porque ela não escolhe. Ela não escolhe porque você come bem, porque você se alimenta bem, porque você é assim. Não escolhe, né? Porque você é bonito. Ela não tá nem aí, né? Ela vem e chega, né? Então é por isso que a gente tem que ter esse olhar realmente com quem está passando, né? Sim. É realmente isso. Uma coisa que você falou, a questão emocional, essa questão da pessoa estar bem, né? Não tá deixando a tristeza abater. Isso ajuda na recuperação? Isso influencia? Muito, de forma muito positiva, psicológico, né? Muito, muito. Mas só voltando um pouco à sua fala, né? Por que não ele? Pois é. Né? E isso é importante a gente falar aqui, porque muitas vezes não é também a maioria. Muitas vezes, a grande maioria dos nossos pacientes, eles chegam com o diagnóstico, tem o impacto do diagnóstico, mas aí como eles vão tentando elaborar, né, essa nova vivência, eles conseguem administrar de forma melhor. Né? Eles administram de forma melhor. Alguns poucos pacientes chegam com essa fala, né, de que por que eu? E aí o que eu fiz, né? E aí, ó, hoje, né, diante até de sua fala, eu vou te convidar, né? Eu vou te convocar a fazer uma visita, né, às nossas unidades. Nós teremos o maior prazer de te conduzir lá e você vê que a realidade lá é totalmente diferente, porque existe muitos tabus, né, aqui fora a respeito do tratamento oncológico e de como os pacientes lidam. Amanhã mesmo os pacientes vão fazer um café lá na radioterapia, né? A gente organizou um café e eles que vão levar as coisas para poder compartilhar desse café. E a maioria com muita alegria e satisfação, né? Muitos deles vendo o tratamento avançar, vendo o outro bater o sino, porque o tratamento já terminou, e isso vai fortalecendo tanto a equipe quanto eles mesmos, né? Então a gente precisa também desmistificar isso, né? Que o câncer ele só traz sofrimento, dor e morte. Não, né? Não é o diagnóstico, ele não vem com atestado de óbito e a pessoa precisa assinar. Muito pelo contrário, ele vem com uma reprogramação de vida. E lógico que algumas pessoas vão sentir medo, né? Acredito que a maioria delas vão sentir medo, mas justamente por quê? Por conta do que se ouve aqui fora, né? E morreu de quê? De câncer. Eu sempre digo para os pacientes, coloca um filtro no ouvido, porque sempre vai ter um vizinho, um amigo que vai dizer bem assim, mas fulana de tal, né? Minha parente não suportou esse processo, não suportou o tratamento e acabou morrendo. Gente, inclusive eu vou falar com vocês, por favor, né? Tenham cuidado com como vocês conversam com os nossos pacientes, porque isso causa um impacto tão negativo para a forma como eles escutam. Isso muitas vezes não vem de alguém desconhecido, vem da família mesmo. Vem do marido, vem da irmã, vem da vizinha, vem da comadre. E aí eles chegam lá, né, até o serviço de psicologia e arrasados. Poxa, eu só tenho ouvido coisas negativas acerca do tratamento, né? Então, assim, é o que a gente sempre diz, né? Se não é para poder ajudar, também não atrapalha. Presta o suporte, serve, vai varrer a casa, vai perguntar se está precisando, né, de passar a roupa, de cuidar da criança para a pessoa descansar depois do tratamento. Faz alguma coisa que você não precise falar, já que você não sabe o que dizer. E, se for para falar, que fale algo realmente que seja positivo para poder trazer essa pessoa para um engajamento melhor ao tratamento, porque esse é o nosso trabalho lá. E aí, muitas vezes, a gente vem com um trabalho e a família que passa a maior parte do tempo desconstrói, entendeu? Meu Deus, e aí, porque fulano de tal morreu, não suportou o tratamento. Não é assim, né? Cada paciente é único, cada ser humano é único. Eu sou única, você que está aí assistindo, né? E quem está passando por esse processo. Então, muito, muito, muito cuidado. Uma outra coisa também que vale, né, ressaltar aqui é um pedido, né? Quando vê algum paciente ou com a marca da radioterapia ou com a tumoração exposta, por favor, tenha cuidado como você vai olhar para esse paciente, porque muitas vezes o seu olhar é intimidador. E aí ele se sente desconfortável. Alguns pacientes não vão ligar,
né? Mas a maioria, principalmente pacientes cabeça e pescoço que tem uma tumoração, né? Que vale ressaltar mesmo, a gente falando, né, no câncer de colo de útero e de mama, aproveitar, né, a deixa. Fique tranquila. Ter cuidado, né? Então, se viu, se te assustou, vira, vai fazer outra coisa, faz uma técnica de relaxamento, uma técnica de distração, né? Mas tenta não encarar esse paciente, até porque é um paciente que está passando por um processo de tratamento com uma tumoração exposta, né? E ali ele pode passar mal, por conta mesmo do tratamento, por conta do câncer. E quando você olha, você fica intimidando ele. Então, alguns pacientes, inclusive, chegam para mim e dizem assim: Mara, eu não quero sair de casa. E aí, por quê? As pacientes câncer de mama, vamos agora trazer, né? As pacientes câncer de mama, algumas pacientes trazem a demanda: eu não vou sair de casa quando o cabelo começar a cair. E aí a gente, né, do serviço de psicologia, eu não sou a única psicóloga na oncologia, tá certo? Eu sou a psicóloga que atua atualmente na radioterapia, mas eu era da quimioterapia, trabalhava diretamente com as pacientes da quimioterapia. Aí agora eu tô com as pacientes da radioterapia e nós temos outra psicóloga que fica na oncopediatria, que cuida das crianças e então das famílias. Tem radioterapia, quimioterapia então e tem psicólogos por todo o tem canto serviço ali. de psicologia nos 3. Interessante. Né? Nos 3. Porque é importante, a gente sabe da importância desse suporte emocional, né? E de pegar mesmo na mão da família e do paciente e buscar aí melhor conduzir esse tratamento. Paciente com câncer de mama que chega ao tratamento com diagnóstico, né? Ela já tem esse suporte desde o início. A gente tem uma equipe preparada dentro da quimioterapia. Uma enfermeira que é muito atenciosa, né? Uma técnica de enfermagem, ela é muito atenciosa às pacientes. Ela atua no ambulatório de quimioterapia e ela já capta, ela tem um olhar muito sensível, né? Carol faz, né, parte da nossa equipe e ela encaminha imediatamente essa paciente que recebeu esse diagnóstico para o serviço de psicologia. É o que a gente consegue fazer no momento, tá? Como eu falei, o corpo, a mente, muitas vezes não acompanha a urgência do corpo. Ela precisa de um tempo para poder entender, né, se elaborar ali, colocar as emoções em ordem, mas ela já descobriu o diagnóstico e ela precisa ser encaminhada para o tratamento. Então, naquele momento, ali já tem uma psicóloga que faz esse suporte. Iniciando o tratamento, como a Alexandre falou, da toxicidade das medicações, né, em especial, há uma medicação para o câncer de mama, faz o cabelo cair. E aí, essa mulher, né? Mulher tem vaidade com cabelo, né? Gosta do cabelo arrumado. Não gosta de sair bagunçada, né? Algumas mais, outras menos. Nós prestamos o suporte também para essa mulher com a ajuda do projeto Amor em Mechas, que é um projeto que é de São Paulo. Ele foi desenvolvido em São Paulo por uma paciente oncológica. No meio do tratamento dela, ela buscou recursos para poder ressignificar esse momento de perdas, de dores, né, e de reconstruções na vida dela. E ela encontrou esse meio de ajudar outras mulheres. Então, a sede fica em São Paulo. Aqui nós temos uma representante que chamamos ela de madrinha, né? A madrinha do Amor em Mechas, que é Sheila, uma querida e é uma parceirona nossa. O projeto é a coisa mais linda, Vitória. Quando você for lá, a gente vai te apresentar esse projeto. Mas tem o Instagram dela, né? O Amor em Mechas, Itabuna. Vocês podem seguir lá e tentar também, né, colaborar e cooperar da forma que vocês puderem e quiserem, sentirem o desejo no coração. Doação de cabelo também. Doação de cabelo, eu vou falar agora, né? Que bom. Vou falar do projeto, que é muito, muito importante, principalmente para as pacientes de câncer de mama. Aí essa paciente diz, né? Eu não quero sair porque eu estou né, não me adaptei ao lenço, eu não quero. As pessoas ficam olhando, porque de fato, quando acho que é a parte mais cabelo, difícil, né? Vamos dizer que sim, né? Para as mulheres, né? A alopecia, ela mexe, porque ela não mexe só com a autoestima, ela também mexe com a autoimagem, com aquilo que eu vejo.
né? Com Agora aquilo seria que ela tão vê. lindo, né? Sair sem cabelo. Seria ser tão Então, a gente normal, tem né? as pacientes, É. a gente tem as pacientes que saem assim, elas assumem a carequinha, né? Essa paciente que eu citei essa paciente em especial porque foi uma paciente, né, que por conta da história, que eu achava que ela era médica, mas nós temos várias pacientes, eu passaria a manhã toda aqui falando das nossas maravilhosas pacientes, né? Essa paciente mesmo, ela saía sem a touca, né, e sem o cabelo. Inclusive, ela tem várias histórias engraçadas, porque quando ela dizia assim para a pessoa, não, eu faço tratamento oncológico, a pessoa disse, eu sei, e ela pensava, como que ela sabe? Aí, quando ela chegava e que se deparava ao reflexo dela, dizia, Ela esquecia. Ela esquecia, entendeu? Ela é vê ótima, que ela né? Você precisa trazer ela aqui. E aí, a gente tem esse projeto, que é o Projeto Amor e Mechas. É um projeto lindíssimo que tem Sheila como madrinha e o Salão Delui como um grande parceiro. A Lê, um beijo, a Lê, se você estiver assistindo a gente, né? Ou se essa mensagem chegar até você. É a cabeleireira do Delui e ela trata os nossos pacientes com muito amor. E ela tem um cabelo enorme, né? Ela tem um cabelo enorme. Ela tem um cabelo enorme, né? E é uma maravilhosa, né? E o Delui, ele abraçou esse projeto com tanto amor, com tanto cuidado, que a gente fica, assim, encantado. Nós captamos essa paciente que faz o tratamento, que tem a alopécia, e aí a gente faz o encaminhamento para Sheila, e Sheila marca um dia e ela vai receber a peruca lá no Delui, no dia que Sheila marcar. E aí a Lê tem todo o cuidado para poder cortar esse cabelo, arrumar essa peruca e organizar essa paciente para que a autoestima dela seja elevada. Que maravilha, né? Eu vi o cabelo de Jamile. Sim. Perfeito. Ela disse que é de cabelo... De cabelo natural. Natural. Isso. E aí, deixa eu só terminar. Gente, a gente recebe doações de cabelo. 15 centímetros já é o suficiente. Então, você que tem cabelo, né, da mãe, da tia, da prima, da avó, o seu, Bárbara, você dá 15 corta, centímetros leva aí, lá na viu? quimioterapia. Nós temos a urna lá, na oncopediatria no Manuel Novaes. A quimioterapia fica no Hospital Calixto, em cima do banco de sangue. E a oncopediatria fica no Manuel Novaes. Contamos, né, com essa doação. Que maravilha. Eu vi o cabelo de Jamile. E eu falei, já cresceu? Jamile, seu cabelo já cresceu? Ela, não é meu não. Aqui, ó. É uma peruca de cabelo natural. Eu achei isso incrível. Muito incrível. Ela disse, temos toda essa atenção lá na Santa Casa. E ele falando sobre dentista, porque há problemas também no dente das pessoas também, Alexandre? Então, alguns tratamentos podem causar uma toxicidade que a gente fala no nível gastrointestinal. E a gente chama de mucosite. São alterações que são causadas também pela medicação. Então esse paciente ele precisa ter um preparo com o dentista para justamente para que durante o tratamento não se intensifique. Então a gente gradua essa toxicidade. Então se aquele paciente ele tem esse preparo, tem esse acompanhamento, com certeza essa toxicidade, esse efeito colateral vai ser reduzido. Então tem a necessidade também de ser acompanhado pelo dentista. Ok, uma pergunta que eu quero fazer para você é qual o número de atendimento fora dessa campanha de, se você tem, né, esse número de atendimento de mulheres, né, com câncer de mama, você tem esse número, essa demanda? Eu não tenho de qual agora o quantitativo, mas assim, o nosso perfil, em primeiro lugar nós atendemos próstata, e é um perfil que segue, né? Mas você tem esse geral região. Também, o geral que vocês atendem? Nós temos. Então, esse geral, né? Eu só não tenho o número o número agora. De fato, mas assim, em segundo lugar, o nosso atendimento é voltado para câncer de mama. Então, o quantitativo geralmente se eu não me engano, de janeiro a setembro foram mais de 7.000 atendimentos. Mas tem um limite, você fala assim, agora mesmo em outubro deve aumentar as demandas, né, por causa dessas campanhas? Geralmente, como a gente faz também a tratativa, né, junto à regulação, para poder saber quantos pacientes estão sendo encaminhados, a gente tem um aumento da demanda e a gente percebe sim que é por causa das campanhas que são intensificadas. Então, é perceptível, realmente,
que durante esse mês, ou até entre outubro e novembro, a gente tem um número maior de pacientes encaminhados, até pelos serviços de imagem, diagnóstico, né, que também são intensificados, fornecidos. Então a gente percebe sim que tem aumento na demanda de encaminhamento desses pacientes. Mas vocês têm um número assim de atendimento, a dizer assim, não, um limite? Você tem um limite? Um limite máximo para receber esses pacientes? No geral, não. A gente atua na oncologia clínica com demanda via regulação. Então, mensal, a gente disponibiliza a quantidade de atendimento. Esse paciente ele é direcionado pela regulação do município. Então, toda essa filtragem é feita pela regulação. Atualmente, demandas específicas reprimidas, não. A gente consegue condicionar e receber esses pacientes de acordo com o que é encaminhado. Sim. Chegou, Bárbara? 1 minuto. Então, eu quero que você faça as suas considerações finais, depois ela faz e a gente vai encerrar. Chegou o final. Mas graças a Deus chegamos até aqui hoje. Vitória, eu queria agradecer o convite, a oportunidade. É um prazer a gente falar sobre oncologia. É necessário a gente falar sobre oncologia. Então, conforme eu digo em todos os momentos em que eu falo sobre o câncer de mama ou sobre qualquer outro tipo de câncer, é uma sementinha que a gente está plantando aqui hoje com essa conversa. E a gente pede que essa semente ela seja multiplicada na comunidade, com parente, com vizinho, na igreja, onde você estiver, que você ouviu esse momento que nós falamos aqui agora. Então, plante essa sementinha, faça ela germinar. Obrigado pelo convite. Obrigada pelo convite. Faço das minhas palavras as palavras de Alexandre. Eu que agradeço a vocês por atenção, pelo conteúdo que vocês hoje, né, trouxe aqui hoje as informações. E que Deus continue abençoando vocês, que Deus abençoe seu dia a dia ali no hospital, que Deus abençoe Itabuna, né? E todas as mulheres dessa cidade, né, que estão ali fazendo tratamento. Quero agradecer a Deus, agradecer a todos vocês da produção, da TV News, todos vocês que estiveram aqui conosco. Estaremos de volta na quinta-feira, se Deus quiser. Obrigada, Bárbara. O TV News chegou ao final hoje, você assistiu agora o quadro Gente de Vitória e amanhã tem mais, a partir das 10 horas tem muita novidade aqui, vamos falar de política, vamos falar de saúde, amanhã não perca o programa TV News, tá bom? E o próximo programação agora é o Alerta Cidade com Denilton Santos. E você que vai acompanhar o programa gravado, temos outra grade aí diversificada. Fica aí coladinho com a gente. Tchau, tchau, muito obrigado pela audiência e até amanhã.